Ele vai à escola com um delinquente chamado Pac, que é um youtuber com mais de 700 mil inscritos e faz transmissões ao vivo diariamente. Ele finge ser um cara legal e simpático, mas na verdade é apenas mais um valentão que gosta de pisar nos mais fracos. Os espectadores ainda acorrem ao seu canal e, usando sua influência, ele lança outra colega de turma chamada Rumi, que não tem muito cérebro, mas foi agraciada com uma boa dose de beleza. Ele diz à sua audiência para ir ao canal da Rumi, pois eles também têm uma modelo ao vivo para eles, na qual Rumi praticou sua maquiagem. Essa pobre modelo acaba sendo ninguém menos que Robin, que está coberto de tinta preta e branca, além de batom vermelho. A transmissão inteira zomba dele e de sua estúpida maquiagem, enquanto Pac simplesmente ri dele junto com o resto da sua turma. Ele então caminha em direção a Robin e lhe diz para sorrir para a câmera em um tom muito ameaçador. Mas um Robin humilhado mal consegue forçar um sorriso antes de correr para o banheiro assim que a câmera se afasta dele. Ele lava o rosto com fúria para tentar remover toda a tinta do seu rosto antes de retornar à sala de aula, onde é imediatamente atingido por um chute voador de um loiro chamado Snap, que é o cinegrafista de Pac. Snap não tem a bravata de Pac nem a beleza de Rumi, mas é um estrategista e usa sua inteligência para se aproveitar do sucesso de Pac. Ele continua a chutar Robin sem parar enquanto ele está no chão, acusando-o de não sorrir para a câmera como instruído. Quando Robin finalmente se cansa, ele lança um olhar mortal que assusta Snap imediatamente e o faz parar. Ele mantém a compostura e se vira para ter certeza de que Pac o apoia, e Pac lhe diz que Robin não consegue nem lutar contra um mosquito. Enquanto isso, Rumi verifica sua conta e afirma que apenas por aquela curta transmissão, ela conseguiu ganhar $200, o que surpreende Robin, já que eles mal transmitiram por 30 minutos e não fizeram absolutamente nada, além de tagarelar e insultar ele. Ao ouvir isso, Snap também se senta e começa a pensar em voz alta sobre como até ele deveria abrir um canal no YouTube e ganhar dinheiro, porque Pac não compartilha a receita com ele, mesmo sendo seu cinegrafista. Snap finalmente se levanta e se aproxima de Pac antes de lhe dizer que ele está pensando em abrir seu próprio canal e pergunta o que precisaria para isso. Pac lhe diz que ele não pode realmente abrir um canal no YouTube ainda, pois ainda é menor de 18 anos e precisará da conta bancária de alguém maior de 18 para abri-lo. Ele afirma que não pode usar a identidade dos pais, pois uma vez roubou o dinheiro deles, mas então se vira para Robin e de forma muito rude pergunta se a mãe dele já morreu. Isso realmente pega Robin de surpresa, pois ele nunca esperou que alguém fosse tão cruel. Snap continua dizendo que se a mãe dele ainda não morreu, então ele deveria dar a ele a conta bancária dela para que pudesse começar um canal. Pac e os outros começam a rir disso, enquanto Robin se senta no chão com os punhos cerrados, mas não tem coragem de enfrentar seus agressores. Mais tarde naquela noite, ele vai ao hospital para encontrar sua mãe, que pergunta o que aconteceu com o rosto dele, mas ele mente sobre como caiu de uma escada antes de ir à recepção, onde ele descobre que as despesas semanais do hospital são de $200. Ele paga a conta antes de voltar para seu trabalho de meio período no McDonald's, onde pensa em como $200 é o que ele ganha em uma semana, enquanto essas pessoas terríveis, que têm pais ricos e tudo mais na vida, ganham facilmente centenas de dólares sem fazer nada em minutos. Enquanto ele se sentia miserável, uma de suas novas e belas colegas de trabalho, chamada Bomi, pergunta onde está a alface para o lanche do Burger King. Ele a direciona para o freezer, e Bomi o agradece, enquanto os outros colegas imediatamente começam a oferecer ajuda para pegar o item, mas ela os agradece e segue em frente. Isso o fez sentir um pouco feliz, mas sua felicidade durou pouco, pois Pac entra no restaurante junto com Snapper, transmitindo ao vivo. Ele vai direto ao balcão e diz à sua audiência que chegou ao restaurante para ver a funcionária que tem feito sucesso nas redes sociais por sua beleza. Ele então olha para Bomi e lhe diz que tem um desafio para ela, mostrando-lhe um hambúrguer e dizendo para ela cozinhá-lo em menos de 30 segundos. Caso contrário, ela terá que lhe dar o número dela. Bomi não sabe como responder quando, de repente, Robin aparece do nada com um hambúrguer exato da imagem, alegando que ele o criou em 30 segundos, pedindo a Pac para sair, pois estava incomodando outros clientes. Pac fica surpreso com isso e não diz nada porque estava em transmissão, mas sai do restaurante. Naquela noite, Snap vai à casa dele e começa a transmitir ao vivo, jogando um jogo na conta de sua mãe, enquanto força Robin a cozinhar ramen para ele. Ele ouve Snap dizer que uma das doações prometeu doar $300 se ele conseguisse 30 abates. Robin ouve tudo isso com ódio queimando em seu coração enquanto cospe dentro do ramen para se vingar dele, enquanto levava a comida de volta para Snap.
Ele acaba tropeçando no cabo do computador e a tela se desconecta bem quando Snap estava prestes a conseguir 30 abates, enquanto a panela inteira de ramen voa direto no rosto dele. Ao colidirem, Snap imediatamente se levanta e começa a chutar Robin sem parar, dizendo-lhe para pagar $300, enquanto Robin pensa em quão miserável ele deve ser para apanhar na própria casa assim. Enquanto o chutava, no entanto, Snap acaba xingando a mãe dele, dizendo que ela merecia ter câncer. Isso acende uma chave dentro de Robin, que se levanta com raiva nos olhos e desfere um forte uppercut. Snap fica surpreso, mas começa a socá-lo de volta enquanto a briga continua, e Robin pega um pouco de quente e o esbofeteia no rosto. Robin então pega a panela e o acerta na cabeça antes que eles comecem uma briga generalizada com quente e panelas, sem saber que a luz da câmera ainda estava acesa, e eles ainda estavam sendo transmitidos online. Mais tarde naquela noite, com hematomas por todo o corpo e seu quarto completamente destruído, ele desliga o circuito principal antes de voltar a dormir, pensando em todas as novas despesas que terá que cobrir. Na manhã seguinte, ele é acordado por uma ligação que acaba sendo de Snap, e enquanto ele grita com Robin por ter carregado o vídeo da briga deles e lhe diz para apagar a transmissão. Robin não tem ideia do que diabos ele está falando e lhe diz que a transmissão deve ter terminado quando ele tropeçou no fio, mas então ele percebe que o fio pertencia ao monitor e não à CPU, o que significa que a tela se desligou, mas a transmissão ainda estava ao vivo. Snap chora sobre como a briga foi carregada no YouTube e viralizou desde então. Ele diz a Robin para lhe dar a senha, já que é a conta da mãe dele, então ele mesmo não pode apagar. Robin imediatamente desliga a ligação e abre o YouTube apenas para ver a briga deles na página inicial e todos os comentários os massacrando completamente. Ele perde completamente a esperança ao pensar que agora não apenas seus colegas de classe, mas o mundo inteiro o intimidará. Ele estava prestes a apagar quando percebe um comentário alegando que ele poderia ser pago muito dinheiro pelas visualizações que obteve. Ele imediatamente verifica suas visualizações, que são mais de 10 milhões em uma noite, o que significa que ele ganhou mais de $10 mil em uma noite. De volta à escola, todos já viram o vídeo e começam a zombar de Snap. No momento em que ele entra na sala, percebe que precisa recuperar sua posição na turma. Então decide intimidar um nerd e lhe dá um tapa na cabeça, apenas para o nerd gordo desferir um golpe de direita no rosto dele antes de pular em cima dele e começar a socá-lo na cara. Ele olha para Park em busca de ajuda, apenas para perceber que ele está rindo muito ao vê-lo apanhar. Enquanto isso, Robin sai do hospital pagando algumas taxas adicionais para sua mãe. Quando ele é socado por Snap, ele agarra sua gola e começa a pedir metade do seu dinheiro, mas Robin o ignora completamente e lhe diz para ir se ferrar, pois não pagará nada. Eles começam a brigar no meio da rua, e no final da noite, ambos se sentam em um banco de parque onde Robin diz a Snap que não vai lhe pagar um centavo, mas Snap revela que gravou a briga deles de uma câmera escondida e vai carregá-lo online, mentindo que tudo isso foi roteirizado, assim como o vídeo da briga viral, destruindo a reputação online de Robin. Ele então propõe a Robin que eles deveriam formar uma equipe e trabalhar juntos, já que ele já estava gravando, editando e carregando vídeos do Paxson até agora, e é por isso que ele se tornou tão bem sucedido em primeiro lugar. Ele promete ser seu produtor e lidar com tudo, enquanto a única coisa que Robin terá que fazer é aparecer na câmera. Ele pensa que Robin é apenas um nerd bobo, e lhe diz que, como ele está produzindo os vídeos, ele receberá 90% do dinheiro, enquanto Robin fica com 10%. Parecia que Robin estava prestes a concordar, mas diz psique no último momento e lhe mostra o dedo do meio, dizendo que ele não é tão burro quanto parece, e começa a se afastar. Snap começa a ficar desesperado, oferecendo-lhe 60% da fatia e depois 80%, antes de finalmente se ajoelhar e oferecer-lhe a fatia de 90%, enquanto ele fica com 10%. Robin finalmente se vira e pergunta qual é o plano dele. Snap revela que eles farão confrontos ao vivo com valentões, onde Robin desafiará os agressores e os enfrentará na frente da câmera, prometendo que isso os deixará muito ricos e que Robin nunca mais terá que trabalhar ou se preocupar com contas. Na manhã seguinte, quando ele volta para a escola, fica surpreso ao ver que Park inclui tanto ele quanto o Snap em sua transmissão. Como os espectadores realmente queriam ver os caras do vídeo viral da transmissão, Peck começa a agir como se fosse amigo deles e os usa para ganhar mais espectadores e inscritos antes de dizer a ambos para agirem normalmente e cumprimentarem a transmissão. Snap diz a Robin que ele deveria fazer algo, pois esse punk está capitalizando em cima do vídeo viral deles, mas Robin lhe diz que não é a hora certa e que eles deveriam esperar em breve.
Pac estava prestes a encerrar sua transmissão e diz aos espectadores que os vencedores do sorteio serão anunciados em breve e que o primeiro prêmio é um setup completo de PC no valor de $2.000. Nesse exato momento, Robin grita por trás e berra que Pac está cheio de merda e está mentindo descaradamente para os espectadores, pois é tudo um golpe. Ele grita sobre como Pac finge ser um cara legal na frente da câmera, mas na verdade ele é apenas um valentão que gosta de atormentar pessoas menores e mais fracas que ele. Robin não para por aí, e tira a camisa para mostrar uma série de hematomas como prova de que Pac o intimidou quase todos os dias na escola, e o machucou sem motivo, e afirma que estará carregando tudo para o seu canal, então eles deveriam conferir. As pessoas se reúnem por toda a sala de aula, pensando que Robin finalmente perdeu a cabeça e provavelmente vai morrer hoje, enquanto Pac simplesmente o encara com raiva nos olhos. Snap está feliz com o que está acontecendo, pois isso levará os espectadores de Pac para os canais deles. De repente, Pac começa a sorrir e mostra que a bateria do seu telefone acabou e a transmissão terminou há um tempo, o que significa que tudo isso foi em vão. Pac puxa as mãos para trás e desfere um tapa incrivelmente forte no rosto de Robin e começa a esbofeteá-lo sem parar, enquanto todos assistem de longe. Felizmente, Snap é mais esperto e antecipou isso, então ele já havia iniciado a transmissão no canal deles, e começa a gravar Robin apanhando de Pac. Eles começam a ter mais de 33 mil espectadores e muitos inscritos. Enquanto os comentários parecem ser todos contra Pac e seu bullying, ele continua apanhando, mas para a surpresa de Snap. Em vez de recuar, Robin se prepara para uma briga. Isso enfurece Pac, que exibe seus grandes músculos e tatuagens de gangue para intimidar Robin, que treme como um galho ao vento enquanto pensa nos movimentos que viu nos filmes e espera que funcionem. Pac começa a zombar da mãe de Robin e de sua doença, o que o irrita profundamente, e ele avança para derrubar Pac no chão. Mas, para a surpresa de ninguém, Pac permanece de pé, pois há uma enorme diferença de peso entre eles. Pac simplesmente ri e agarra Robin antes de jogá-lo no chão e tirar o ar dele. Robin pensa em como lutar contra alguém do seu próprio tamanho era muito mais fácil em comparação com lutar contra alguém maior e mais forte. Justo quando ele pensou que sua surra havia acabado, Pac olha para ele e lhe diz que ainda não terminou. Ele levanta os punhos para bater mais nele quando um cara ruivo lhes diz para fazerem silêncio, pois ele está tentando dormir. Pac imediatamente se vira com raiva e diz ao cara para calar a boca antes que ele também apanhe. Mas o cara simplesmente levanta a cabeça e, para surpresa de todos, o ruivo é Kim, uma estrela em ascensão do MMA. Isso assusta Pac profundamente, que começa a Michael agir como um covarde e pede desculpas por gritar saindo da sala de aula. Enquanto Robin jaz no chão naquela noite, Pac recarrega seu telefone, feliz que a bateria tenha acabado em um momento tão oportuno. Mas no momento em que seu telefone liga, ele é bombardeado por uma enxurrada de perguntas sobre se o sorteio era falso, enquanto ele verifica e vê que a briga inteira foi carregada no YouTube. Robin toma um banho e olha para seu belo rosto no espelho, feliz por ter levado a melhor sobre Pac, pois agora eles estão em alta em todas as plataformas de mídia social e, em geral, as pessoas estão simpatizando com Robin. Pac tenta fazer um vídeo de desculpas, alegando que foi tudo um erro, mas acaba editando o errado e inclui a parte em que ele sorri e fala sobre como seus espectadores são burros o suficiente para acreditar nele. Esse foi praticamente o fim da carreira para ele, pois ele tenta se recuperar fazendo vídeos, doando para os agricultores, realizando mais sorteios e tentando de tudo para reconquistar seus seguidores, mas nada funciona e seus seguidores continuam diminuindo a cada segundo. Ele logo tem menos de 200 mil inscritos, enquanto antes tinha 700 mil, e se torna completamente irrelevante. Enquanto isso, o canal de Robin explode e ele consegue 100 mil inscritos em pouco tempo, com apenas 2 vídeos no canal. Um dia, Snap lhe diz que ele precisa durar em uma luta por mais de pelo menos 3 minutos, porque é quando eles poderão colocar anúncios no vídeo e ganhar mais dinheiro com isso. O problema é que Robin não sabe lutar, então naquela noite ele volta para casa e começa a pesquisar sobre diferentes artes marciais quando se depara com um canal com 0 inscritos, mas um grande número de vídeos. Ele não tem ideia porque alguém faria vídeos para espectadores sem visualizações, mas acaba assistindo a um deles, onde o homem estranho chamado Sam usa uma máscara de galinha e lhe ensina alguns dos fundamentos para uma luta. Ele não pensa muito nisso e volta a dormir, e no dia seguinte ele pede demissão do seu trabalho de meio período para se concentrar mais no seu canal. E, ao ouvir essa notícia, Bobby se aproxima dele e pede seu número de telefone, pois quer manter contato. Robin fica fora de si, pois não consegue acreditar que alguém tão bonita quanto ela queira conversar.
Na manhã seguinte, ele volta para a escola, mas toda a sua atenção está no telefone enquanto ele manda mensagens para Bumi, com um sorriso estranho no rosto. Snap se arrasta em sua mesa e pergunta o que está acontecendo com ele e se ele aprendeu a lutar melhor. Robin responde que está tentando aprender, mas não é tão fácil, quando de repente Rumi se aproxima deles e pergunta se eles gostariam de fazer uma transmissão juntos. Robin e Snap ficam chocados ao ouvir isso e começam a salivar com a oportunidade, mas Robin pergunta por que ela gostaria de transmitir com eles, já que ela deveria ser amiga de Pac. Ela imediatamente muda de lado e lhes diz que odeia Pac e que seus espectadores querem ver Robin no canal. Enquanto eles estavam felizes com o respeito recém-adquirido, Pac entra na sala fervendo de raiva, pois Robin é quem destruiu seu canal e sua vida. De repente, o conselho dado pelo Homem-Galinha pisca na frente de Robin e ele se lembra que um oponente irritado é o mais fácil de lidar. Pac tira a camisa pronto para uma briga, enquanto Robin está muito assustado para se mover. Pac o ataca com raiva, mas erra, o que o irrita ainda mais. Ele puxa os punhos para trás para outro golpe, mas Robin decide enfrentá-lo de frente. Felizmente, Snap imediatamente começa a gravar todo um fiasco e zomba de Robin, dizendo que sua câmera é mais rápida que os socos de Pac. Pac para no último momento, mas ameaça se vingar um dia. No dia seguinte, Robin espera perto de um parque por Snap para discutir para onde levar o canal deles, quando um casal o aborda e lhe diz que são grandes fãs. Robin começa a se sentir muito bem com isso, mas eles acabam roubando completamente Robin de tudo o que ele tinha. Snap chega no último momento para ajudar, mas é nocauteado por um único soco enquanto o cara pega o telefone de Robin e o leva consigo. Robin percebe que não pode deixar isso passar, pois tem as informações de contato de Bumi dentro e Snap o incita a lutar contra o valentão. Como os espectadores estão ansiosos por outro vídeo, Robin tira seu boné e moletom e anuncia que vai lutar e vencer contra aquele bandido ladrão. Ele segue o capanga de volta para um bar de karaokê onde ele estava relaxando com sua namorada e depois de reunir sua coragem, ele diz ao homem para devolver seu telefone, pois tem algo muito importante nele. O bandido lhe diz para ir se ferrar antes que ele o espanque, mas Snap está gravando tudo e até Robin sabe que esta é uma oportunidade boa demais para deixar passar. Robin começa a se lembrar do Homem-Galo e de como ele disse que eles deveriam primeiro descobrir o braço dominante de seu oponente. Robin percebe que o bandido deve ser destro porque ele está segurando o microfone naquela mão. Se seu oponente é destro, mude para o lado esquerdo dele, dificultando que ele o alcance com um soco. O bandido se levanta enquanto olha para Robin, que parece pronto para a briga. Ele diz a Robin que ele talvez nem consiga andar de volta depois que ele terminar com ele, então seria melhor para ele fugir. Mas Robin calmamente se lembra das sábias palavras do Homem-Galinha, que lhe disse para ficar de uma forma onde haja um obstáculo no lado esquerdo, forçando-os a usar apenas a mão direita, o que seria mais fácil de interceptar. O bandido salta para um ataque enquanto Robin se lembra que pessoas normais movem muito os ombros ao socar, o que lhe dá tempo suficiente para reagir e ele enfia a cabeça direto no soco, bloqueando-o literalmente com o rosto. Isso choca a todos, pois mesmo depois de ser atingido com força total, Robin mal parece ser afetado por isso. Isso ocorre porque o soco é mais forte quando é estendido ao seu potencial máximo, mas se você acabar movendo a cabeça para o soco, você impede que ele gere tanta força. Dessa forma, ele pode ser atingido no rosto sem realmente ser atingido ou sentir dor. Snap não consegue acreditar, pois pensa que Robin nem está se defendendo e simplesmente apanhando, enquanto o chat se pergunta se o cérebro de Robin explodiu. Robin, no entanto, tem uma estratégia, pois se lembra do Homem-Galo dizendo-lhe para basicamente manter o queixo abaixado e dar uma cabeçada no punho. O bandido fica irritado com sua própria incompetência e lança outro soco largo, mas Robin está muito atrasado para reagir com uma cabeçada. Mas para sua surpresa, ele mal se move para fora do caminho e o soco erra. Isso me lembra o Homem-Galinha afirmando que não é possível para um ser humano normal reagir perfeitamente a cada soco, mas também não é possível para um humano normal acertar cada soco se o alvo estiver se movendo muito. Essa técnica é conhecida como esquiva, que é frequentemente usada no boxe para desviar de socos aleatoriamente e dificultar que o oponente acerte um golpe limpo. O bandido fica ainda mais irritado e cede às suas emoções, socando descontroladamente a cada momento possível enquanto Robin simplesmente balança e se esquiva para evitar a maioria dos socos, fazendo o capanga parecer um fracasso total. Até mesmo o chat não sabe o que diabos está acontecendo e se tudo isso é roteirizado. O Hooligan finalmente consegue fazer contato, mas mais uma vez, Robin bloqueia o soco com o rosto, surpreendendo o Hooligan enquanto ele pede seu telefone de volta mais uma vez.
Ele grita com o capanga que precisa mandar uma mensagem para Bomi, mas o capanga não faz a menor ideia do que ele está falando e a luta recomeça. Ele começa a bloquear os punhos com a testa mais uma vez, enquanto Snap não tem a menor ideia de como diabos ele está sendo atingido tantas vezes. Até o capanga fica confuso, pois não consegue entender por que Robin nem sequer está tentando desviar. Robin, por outro lado, sente-se extremamente estúpido por não ter assistido ao resto dos vídeos, porque o único vídeo que ele viu falava apenas sobre defesa e como bloquear socos, o que significa que ele não tem a menor ideia do que fazer depois disso. Ele fica ali chorando por não saber o que fazer, enquanto Snap percebe que isso é ruim para a audiência. A luta em grupo foi rápida e conclusiva, com ação explosiva, enquanto essa luta está se arrastando por tempo demais, sem que nada aconteça, exceto o capanga jogando socos e Obin sendo atingido no rosto. Ele percebe que podem perder espectadores por causa dessa repetição constante dos mesmos movimentos, e se pergunta se deveria intervir e parar a luta antes que percam muitos espectadores. Ele estava prestes a desligar a transmissão quando um nome familiar surgiu no chat, o nome de Kim. Este é o ruivo que estuda na turma de Robin e está a caminho de se tornar um jovem sensei de MMA. Ele afirma no chat que todos eles são estúpidos por pensarem que Robin está perdendo a luta, pois ele aposta que seria o último homem de pé. O chat não acha que ele está certo, mas ao contrário desses guerreiros de teclado, Kim sabe do que está falando, e diz ao chat que eles precisam prestar mais atenção aos punhos do capanga. Segundo ele, o capanga não percebeu a quantidade de dano que estava causando aos seus próprios nós dos dedos durante todo esse tempo por causa da adrenalina que o percorria. Mas no momento em que a adrenalina diminuir, ele começará a sentir um nível insano de dor. Exatamente nesse instante, o Hooligan percebe que seus punhos incharam e uma dor aguda invade todo o seu corpo enquanto ele começa a rolar pelo chão, e Robin observa, incrédulo. Após a luta, eles saem, e Snap percebe que as contas do hospital de Robin podem acabar levando todo o dinheiro que eles ganharam com essa transmissão, mas ele pensa nisso como um investimento, já que também conquistaram muitos novos seguidores. Felizmente, Robin recupera seu telefone e começa a mandar mensagens para Bomi, enquanto Snap desliga a transmissão. Só naquela semana, eles conseguiram 1 milhão de visualizações em seu canal e, embora tivessem apenas 4 vídeos, acumularam mais de 25 milhões de visualizações no canal no total. Depois de alguns dias, eles finalmente receberam seu primeiro pagamento, que foi de cerca de 10 mil $. Ficaram muito felizes com isso, e Obin começa a pensar em como precisam transmitir mais. Mas Snap lhe diz que eles estão apenas com sorte, pois não foram monetizados. Robin, o animal analfabeto, nem sequer sabe o que desmonetização significa, então Snap explica que a marca verde significa que os deuses do YouTube estão felizes e você será pago, mas se a marca amarela aparecer em um vídeo, o que geralmente acontece quando seu conteúdo tem muita violência, isso significará que seu vídeo foi desmonetizado e que você não ganhará dinheiro com ele. Enquanto eles conversavam, eles de repente notaram a colega de classe que estava transmitindo e sendo falsamente fofa sobre sua vida. Ela de repente percebe Snap e Robin e imediatamente tenta colocá-los em sua transmissão para roubar seus espectadores. Os meninos começam a fugir dessa garota interesseira e finalmente conseguem escapar quando o sol se põe. Enquanto caminhavam por uma loja, Robin nota um lindo agasalho em promoção, mas o custo do item era de uns R$500. Ele fica chocado ao ver que alguém compraria aquilo, mas percebe que Snap já comprou um para si mesmo e encoraja Robin a comprar um também. Robin de repente percebe que, não importa quanto dinheiro ele ganhe, nunca saberá como gastá-lo. Ele estava prestes a sair da loja quando Bomi lhe manda uma mensagem e o convida para um encontro, o que o deixa tão feliz que ele compra o agasalho apenas para parecer legal. Na manhã seguinte, ele se prepara no parque com seu agasalho e a espera, enquanto um streamer com aparência de ator entra e começa a deixar todas as garotas da área animadas. O ator de repente nota Bomi e tenta pedir o número dela, mas ela o rejeita e vai até Robin. Robin percebe que ela não é pra rua, enquanto Bomi parece feliz, e como eles estão ambos usando o mesmo agasalho, ele pensa em como sempre existe uma hierarquia e os fracos são forçados a se curvar aos fortes. Ele sempre foi forçado a se curvar a Pac por causa de sua força. As coisas dão uma volta completa, e Pac foi forçado a se curvar a Kim para não apanhar. Ele sempre admirou Kim, mas também sabia que nunca poderia ser como ele, já que Kim é alto e musculoso em comparação com seu corpo de anão, sem músculos. Bomi não parece se importar em estar com um rei baixinho, o que o faz sonhar acordado com um futuro ao lado dela. Mas ela o traz de volta à realidade e eles se sentam para comer algo.
Bomi tenta iniciar uma conversa, mas aqui Robin se perde completamente, pois nunca havia realmente conversado com uma garota antes. Bomi continua tentando, mas percebe que é inútil, então ela se levanta e se prepara para ir embora, alegando que Robin fala muito bem por mensagens, mas não pessoalmente. Pouco antes que ela pudesse ir embora, Robin se desculpa e lhe diz honestamente que nunca saiu em um encontro com uma garota e passa a maior parte do dia em casa assistindo ao YouTube. Além disso, ele não conseguia realmente olhá-la nos olhos sem ficar nervoso porque ela é muito bonita. Isso parece mudar a opinião de Bomi, pois ela acha a honestidade dele agradável, e o encontro continua. Eles voltam para fora, pois o dia parece estar indo bem para Robin, até que Bomi lhe diz que precisa encontrar um garoto com quem ela era amiga na escola primária. Robin não pensa muito nisso, mas Bomi afirma que o garoto está, na verdade, na turma de Obin. E eles podem se conhecer. Isso surpreende Robin, e ele pergunta de quem ela está falando. Bomi alegremente afirma que o nome do garoto é Kim. Isso literalmente atinge Robin em cheio, pois ele não consegue acreditar que ela é amiga de Kim, o que basicamente significa que não há chance para ele. Ele começa a sonhar em como será atraído por o superstar do MMA quando Bomi o traz de volta à realidade. Robin acaba mentindo e afirma que é um bom amigo de Kim, o que a deixa feliz. Mas, para seu horror, Kim acaba se aproximando deles usando o mesmo agasalho. Bomi o encontra feliz e lhe diz que acabou de saber que Robin e ele são bons amigos. Kim olha para Robin com nojo, enquanto Robin pensa no que vai acontecer agora. Robin não consegue acreditar que ele soltou que era um bom amigo de Kim com tanta confiança agora mesmo. Ele pensa em como perdedores como ele têm uma regra não escrita, que é nunca fingir ser um bom amigo de ninguém. Robin acabou de quebrar essa regra para se exibir para Bomi, e agora está se arrependendo. Ele está pronto para enfrentar a punição por quebrar uma regra tão importante e acredita que é aqui que ele se separa de Bomi. No entanto, Kim realmente não se importa em chamá-lo de amigo, já que estão na mesma turma. Robin se pergunta o que diabos está acontecendo, porque ele nunca sequer conversou com Kim na escola e nem sabe o nome dele ainda. Kim sabe que Robin tem um canal no YouTube e comenta que eles estão usando roupas combinando. Robin se pergunta por que Kim está sendo tão legal com ele, mas ouvir que eles eram amigos o fez sentir-se muito bem antes. O trio dá uma caminhada depois disso, e Robin acredita que se perguntarem a alguém quem é o namorado da garota, todos dirão que é Kim. Ele pensa que é definitivamente a Vela, e mesmo quando fica para trás, ninguém parece notar. Robin diz a Kim e Bomi que ele tem que ir para casa porque sua unha encravada está doendo. Ele se afasta mancando de propósito, porque se ele ficar na companhia de duas pessoas atraentes por mais tempo do que isso, ele morrerá de autoaversão. Bomi não parece feliz que ele esteja saindo tão rapidamente e parece que ela percebeu que Robin estava mentindo. No entanto, nenhum deles sabia que Snap estava por perto, filmando tudo com seu equipamento de câmera. Robin insulta ao notá-lo, mas Snap o estrangula para impedi-lo de gritar e piorar as coisas. Ele explica que estava apenas seguindo-o porque estava preocupado. Ele repreende Robin pela desculpa patética que ele deu antes e pergunta por que ele amarelou quando as coisas estavam indo tão bem para ele. Robin tenta se libertar de suas garras e diz para ele tentar se meter entre Bomi e Kim se ele acha que consegue, e então o acerta com uma cabeçada. Robin grita que sabe melhor do que ninguém que Bomi está muito acima de sua liga. Snap finge ser um sábio e diz que o amor é como um torneio de luta, onde muitos caras competem pela atenção de uma garota. Ele pergunta a Robin se ele está desistindo só porque um oponente mais forte do que ele apareceu. Robin responde timidamente que não perderá se não jogar, e Snap o agarra pelo colarinho contando-lhe a história de um técnico de basquete mundialmente famoso, que motivou seus jogadores quando eles estavam prestes a desistir. O técnico lhes disse que, se desistissem, já teriam perdido o jogo, e Snap pergunta a Robin se ele realmente quer desistir agora. Ele o lembra que foi Bomi quem o convidou para sair e comprou café para ele. Snap diz, por que alguém gastaria dinheiro com um perdedor como ele se não estivesse interessado nele em primeiro lugar? Ele lembra a Obin como Bomi parecia triste quando ele estava voltando e pergunta se ele ainda quer desistir. Robin fica comovido às lágrimas ao ouvir isso e abraça Snap, agradecendo-lhe por abrir seus olhos. Snap age com frieza, dizendo-lhe que é para isso que servem os amigos, e manda Robin ir se confessar para Bomi. Enquanto Robin caminha confiante em direção a Bomi, Snap mostra suas verdadeiras cores e tira o equipamento da câmera.
nada, ele está planejando gravar Robin se confessando para sua paixão e sendo rejeitado, porque isso certamente lhes renderá muitas visualizações. No entanto, ele avista alguém no caminho e congela em seus passos. Por outro lado, Robin alcançou Bomi, que lhe pergunta se sua unha do pé está bem. Ele lhe diz que superou, mas Kim pergunta se ele quer que sua unha encravada seja arrancada por um profissional. Robin entra em pânico ao ouvir isso, mas então Kim de repente se levanta e vai embora. Robin fica ainda mais confuso agora, mas Bomi explica que Kim tem uma luta na próxima semana, então ele deve voltar a treinar. Robin se sente aliviado por Bomi não estar em um encontro com Kim e ele lhe deseja boa sorte para sua próxima luta. Kim se vira e lhe diz que ele é um bom lutador e afirma que verificou seu canal no YouTube. Kim sabe que Robin se moveu para interceptar o soco cedo em seu último vídeo para não se machucar e pergunta se ele não usou o próximo movimento depois disso de propósito. Robin está confuso agora porque ele nem sequer entende qual era o próximo movimento. De qualquer forma, Kim decide ir embora, dizendo que esperará pelo próximo vídeo dele. Robin de repente percebe que não é o único que assiste ao canal de Cockman. Depois disso, ele se senta para conversar com Bomi, mas está corando demais para dizer algo claramente. Ele se mexe inquieto e começa a esfregar as calças, gerando atrito suficiente para soltar fumaça delas. Ele finalmente reúne coragem e pergunta a Bomi qual é o tipo ideal dela. Ela fica vermelha ao ouvir isso, e diz nervosamente que prefere uma pessoa honesta. Robin sente borboletas no estômago e decide confessar seus sentimentos a ela honestamente, mas ao tentar dizer-lhe que ela é seu tipo ideal, ele percebe Snap escondido nos arbustos e o puxa pra fora. Robin começa a repreendê-lo por armar tudo apenas para gravar um vídeo, mas fica chocado ao ver que o rosto de Snap já está machucado e inchado. E então a figura imponente de Pak aparece atrás dele, que está ali para sua vingança. Bomi tenta confrontá-los, mas Robin simplesmente pede para ela se afastar dali. Pak diz que ela não tem para onde ir e de repente a agarra pelo colarinho, chamando-a de vadia por não ter compartilhado seu número com ele antes. Robin está com raiva, mas ele se lembra das lições de Cockman para não deixar suas emoções o controlarem. Durante uma luta, ele provoca Pak, perguntando se ele quer ser um perdedor novamente. Isso funciona com o valentão, e ele avança em direção a Robin, que coloca a testa para a frente para interceptar o soco com segurança. No entanto, o que o atinge é um poderoso uppercut de Pak, que já havia visto seu vídeo e aprendido seu estilo de luta. Robin perde o equilíbrio e se amaldiçoa por usar a mesma técnica repetidamente. Como um tolo, ele se arrepende de não ter assistido aos outros vídeos e se pergunta qual era o próximo movimento que Kim estava falando. Pak o observa com raiva, mas a mente de Robin já está ficando em branco, e ele perde a consciência. Naquele breve momento, ele se lembra de como costumava viver uma vida tranquila como um garoto intimidado, mas sua atitude mudou assim que começou a ganhar dinheiro com o YouTube. Ele estava super confiante apenas porque aprendeu uma técnica em uma luta e mostrou seu rosto ao mundo porque isso lhe renderia mais dinheiro. No entanto, depois de ganhar dinheiro, ele se tornou complacente e começou a focar em estudar ou aprender a lutar, e isso o tornou um perdedor novamente. Começa a chover e Robin está no chão, cercado por Pak e seus amigos. Ele foi espancado muito mal e só consegue implorar a Pak para deixá-lo ir para casa. Os amigos de Pak seguram Bomi com força e Robin implora a Pak para pelo menos deixá-la ir. Ele pensou que apanhar não era nada, porque as feridas cicatrizam muito rápido, mas desta vez ele sente que a cicatriz emocional que ele ganhou ao ser humilhado na frente de Bomi nunca será preenchida. Pak o atinge, mas Robin está determinado a garantir que Bomi chegue em casa em segurança, custe o que custar. Ele se ajoelha e pede desculpas a Pak, que diz que sua desculpa carece de sinceridade. Ele diz a Robin para tirar as calças e pedir desculpas novamente, isso também na frente de todos os seus espectadores. Snap está sendo forçado pelos amigos de Pak a filmar uma transmissão ao vivo para o canal deles, enquanto Robin é humilhado e só consegue pedir desculpas ao amigo enquanto chora. Pak diz a ele para tirar as calças e pedir desculpas, e então ele o deixará ir. De repente, Bomi dá um tapa no valentão e ele fica furioso com ela. Ele diz a Snap para apontar a câmera para longe, porque nem ele pode socar uma garota em uma transmissão ao vivo. Antes que ele possa fazer isso, Robin se levanta e abaixa as calças, porque essa é a única maneira de salvar a garota que ama. Ele tira tudo, exceto a cueca, e diz a Pak para deixar Bomi ir. Pak ri do louco que realmente se despiu para pedir desculpas e pensa que sua carreira como youtuber acabou agora. Ele pede para Robin enviar todos os seus inscritos para o canal de Pak e fechar sua conta, mas Robin vai fazer um último ato de retaliação.
Bomi de repente fecha os olhos e até Pak nervosamente pede para Robin parar, porque ele está tirando até a cueca. Agora ele sabe que isso pode significar que Bomi nunca mais o olhará novamente. Mas ao fazer isso, ele pode fazer com que a conta de Pak seja permanentemente banida do YouTube. E esse é seu ato final de resistência. No entanto, assim que ele está prestes a abaixar a cueca completamente, Kim aparece atrás dele do nada e as puxa de volta para cima, levantando Robin junto. Ele lhe diz para mantê-las e afirma que correu para cá porque viu a transmissão ao vivo de Pak. Kim então caminha calmamente em direção aos valentões e afunda o rosto de um deles com um único soco. Ele atinge o valentão com uma combinação de socos estrondosa e depois o chuta para longe. O próximo valentão também é atingido por uma saraivada de socos. E então é finalmente a vez de Pak. Ele tenta se desculpar e dizer que foi apenas um mal entendido. Mas Kim o derruba com apenas um golpe. Ele pergunta a Bomi se ela está bem, e ela responde que está tudo bem, e que é com Robin que eles deveriam se preocupar. Robin está de joelhos e com a cabeça baixa porque está muito envergonhado para encarar qualquer um. Kim leva Bomi embora, e quando ela tenta se aproximar de Robin, ele lhe diz que precisa ficar sozinho agora. Ela continua olhando para trás enquanto se afasta, mas a tristeza e o constrangimento permanecem com Robin. Ele se pergunta quando se tornou um perdedor, ele se lembra da época em que era um estudante normal até conhecer Pak e apanhar por ele sem motivo. Esse foi o início de sua vida escolar infernal. Ele ficou com muito medo de olhar qualquer um nos olhos, falava tão baixo que ninguém conseguia ouvi-lo. E sua postura piorou à medida que ele começou a se curvar diante de todos. A chuva finalmente para e Robin ainda está de joelhos. Snap pede desculpas a ele, mas ele só consegue chorar por sua própria fraqueza. Logo depois disso, Pak está de volta em seu canal no YouTube, dizendo às pessoas que tem um novo modelo para entretê-las. Esse modelo não é outro senão Snap, que está usando a mesma maquiagem de palhaço feia que Robin usou uma vez. Ele se pergunta onde está Robin agora, porque já faz dias que ele veio à escola pela última vez. Enquanto Snap age como um tolo e coopera com Pak, tudo o que ele quer fazer é pedir desculpas adequadamente a Robin quando o vir novamente. Bomi também tentou ligar para ele repetidamente, mas Robin nem sequer atende suas chamadas. Ele está se escondendo em sua casa, desejando desaparecer da face do mundo. No entanto, não é isso que ele está fazendo. Ele está assistindo ao canal de Cockman no YouTube e aprendendo a lutar. Ele treina até o suor começar a escorrer em filetes por todo o seu corpo e assiste Cockman dizendo que todos os palestrantes motivacionais e livros de autoajuda são inúteis. O verdadeiro desejo de mudar e se tornar mais forte vem de dentro de uma pessoa e não de fora. Ao ouvir isso, Robin começa a fazer flexões novamente, transformando sua raiva em combustível que o impulsiona para frente. Ele está pronto para trabalhar tão duro quanto precisar para se tornar um lutador forte. Ele está pronto para dedicar um mês inteiro para completar todos os tutoriais de luta de Cockman e se tornar um guerreiro invencível. De volta à escola, Snap está sendo intimidado por Pak em sua transmissão ao vivo, e seus espectadores estão prontos para pagá-lo se ele conseguir fazer o garoto se despir. Pak chama Robin, perguntando se ele vai deixar seu amigo suportar todo esse bullying sozinho. Apesar disso, com lágrimas nos olhos, Snap pede a Robin para não ir à escola e ficar em casa. No entanto, Robin está assistindo a transmissão ao vivo parado bem atrás dele. Pak ri e diz que estava esperando por ele, mas Robin simplesmente joga seu telefone para Snap e caminha para encarar o valentão. Snap não entende nada, mesmo vendo que a transmissão ao vivo está ligada, e Robin lhe diz para parar de agir como um idiota e segurar a câmera corretamente. Ele olha Pak nos olhos e declara que o vídeo de retorno de seu canal se chama Como Lutar e Vencer uma Pessoa Comum. Se você gostou deste vídeo, certifique-se de se inscrever para a parte 5, e não deixe de conferir este novo anime sobre um perdedor que reencarna como um príncipe com habilidades divinas. No dia anterior a isso, Snap estava parabenizando Rumi por atingir 100 inscritos em seu canal. Imediatamente depois disso, ele começou a reclamar sobre como já faz um mês desde que o bastardo Robin desapareceu de repente. Ele diz que foi demais para um perdedor como ele ficar famoso de repente e depois ser humilhado na frente do mundo. Rumi pergunta a Snap, você não era amigo de Robin? E ele responde que nunca poderia ser amigo de um perdedor como aquele. Quando de repente Pak se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Pak pede para ele repetir o que acabou de dizer sobre Robin. Snap responde que ele era apenas seu parceiro de negócios e, fora isso, não se importava nem um pouco com ele.
Ao ouvir isso, Pak de repente atinge Snap por ser um traidor, não importa de que lado ele esteja. Ele o repreendeu por bajular a todos como um perdedor e o chamou de ainda mais patético que Halbin. O resto da turma também o olhou com desprezo, e Snap sabia que eles estavam certos em chamá-lo de um inútil. Ele chora, pensando em como não é bom em nada e bajular os poderosos é a única maneira de sobreviver sem amigos. Enquanto isso, Pak inicia sua transmissão ao vivo, e agora adotou completamente sua imagem de gangster, o que fez seu canal crescer ainda mais forte do que era antes de sua queda. Por outro lado, o sucesso viral do canal de Robin e Snap está em constante declínio porque eles não postaram nada em um mês. Pak se aproxima de Snap e diz pra ele trazer Robin pra escola no dia seguinte, porque se ele conseguir, Pak permitirá que ele seja seu cinegrafista novamente. Snap o amaldiçoa em sua mente, mas aceita a chance mesmo assim. Ele está pronto para sobreviver, mesmo que isso signifique trair seu amigo por isso. Naquela noite, Snap corre para o hospital onde a mãe de Robin está internada e invade o quarto dela para perguntar onde está Robin. A mãe de Robin fica chocada que seu filho não está indo para a escola, então ela dá a Snap o endereço e o rosto dele se ilumina ao recebê-lo. 7:10. No entanto, quando ela diz a Snap que Robin fala muito sobre ele e que está feliz por ter um amigo como ele fica atordoado e deixa cair o endereço. No dia seguinte, ele vai para a escola de mãos vazias e é espancado novamente por Pak por falhar em sua missão. Pak mostra seu rosto machucado em seu canal e pergunta por que ele não trouxe Robin para a escola. Snap responde que tentou ligar para ele por 1 hora, mas não houve resposta. Pak o esbofeteia continuamente por decepcionar seus espectadores e então pede para ele enviar uma mensagem a Robin para ir à escola. Ele diz a Robin para não ir à escola porque Pak está planejando espancá-lo para conseguir mais seguidores. Pak imediatamente o soca por fazer isso e continua a espancá-lo até que ele não consiga mais se levantar. Pak pede a Robin para ir à escola se quiser salvar seu amigo, mas Snap chora ao dizer a Robin para não ir à escola de jeito nenhum. No entanto, Robin está parado bem atrás dele. Enquanto assiste a isso se desenrolar na tela, Snap fica sem palavras com o que está acontecendo, mas Robin joga o telefone para ele e diz para ele voltar ao seu trabalho de ser seu cinegrafista. Ele encara Pak e declara que este é o vídeo de retorno do sucesso viral intitulado Como Lutar e Vencer uma Pessoa Comum. Snap amaldiçoa Robin por ser um tolo ao vir aqui apesar do aviso, mas ele apenas coloca a palma da mão em direção à câmera, na qual escreveu instruções para Snap focar nele. Quando ele diz sua frase de efeito, Pak zomba dele por ser um idiota e o atinge, mas Robin intercepta usando a cabeça para anular o dano. Pak ri dele, mas Robin começa a se mover como um boxeador. Em resposta, Pak lança um uppercut para derrubá-lo e, enquanto Robin espera o golpe, ele se lembra de seu treinamento no último mês. Ele ouviu Cockman chamar de idiota quem usa apenas um movimento e acreditou que estava falando diretamente com ele. Ele ficou super confiante apenas por aprender um movimento e foi humilhado diante de Bomi. Robin pensou que não conseguiria encarar Bomi ou seus inscritos novamente e começou a chorar por sua fraqueza. No entanto, ele não estava pronto para desistir e começou a estudar assistindo aos vídeos de Cockman novamente. Cockman disse que para dominar a técnica que ele vai mostrar, qualquer um precisa de 1 mês de treinamento intenso. Antes disso, ele revelou que existem 3 elementos essenciais para a luta. Primeiro é a constituição física de uma pessoa, e é preciso fazer uma dieta rica em proteínas de alta qualidade para aumentar a massa corporal. Então Robin pegou todos os alimentos com boa quantidade de proteína, misturou tudo e bebeu cru. Ele vomitou tudo em segundos, e gritou que não conseguiria comer aquela coisa horrível novamente. Então, quando Cockman disse que se deveria usar shakes de proteína disponíveis no mercado para aumentar a massa muscular, ele sentiu vergonha de sua própria estupidez. Com isso, ele chegou ao segundo essencial da luta, que é a força de vontade. Para treinar sua força de vontade, Robin bebeu a mistura abominável que ele mesmo criou e começou a treinar com quaisquer itens que pudesse encontrar, porque ele não podia gastar dinheiro com shakes de proteína e academia. O terceiro essencial é a resistência, e para isso Cockman disse a Robin para ir imediatamente à piscina, pois nadar com os punhos fechados é a melhor maneira de aumentar a resistência. Bem, Robin era muito introvertido para ir a piscinas públicas, então ele foi aos banhos públicos e treinou lá. No entanto, depois de tudo isso, Cockman disse a ele que não haveria um aumento drástico em sua resistência ou físico após apenas 1 mês. Para seu choque, no entanto, isso foi apenas a preparação para enfatizar a importância das técnicas e artes marciais. Ele falou sobre uma entrevista do Mike Tyson da loja de $1, que acreditava que Fred, um estudante intimidado para se proteger, o movimento mais eficaz não era o boxe, mas um chute baixo. Robin praticou o chute baixo que Cockman lhe ensinou repetidamente, usando sacos de lixo como alvo. De volta ao presente, ele o aperfeiçoou completamente. Ele atinge Pak com um chute baixo e o deixa com as pernas bambas. Robin está satisfeito que seu trabalho duro não foi em vão, mas Pak apenas
ri de sua patética tentativa de chute baixo, enquanto Pak e a maioria dos espectadores pensam que um chute baixo deve ser direcionado às coxas do inimigo. O nome de Kim aparece na sala de bate-papo e ele afirma que o chute de Rabin acertou o lugar certo. Bem, esse não é o mesmo Kim da turma deles, porque ele está assistindo a luta ao vivo da sala de aula. No entanto, ele também concorda que o chute baixo de Robin não foi apenas ótimo, mas também uma versão aprimorada do chute baixo normal, chamado chute na panturrilha. Robin atinge Pak com o chute baixo novamente, e ele estremece por causa da dor intensa em seus músculos da panturrilha. Como resultado, Pak o ataca furiosamente, mas Robin foge porque Cockman o ensinou que fugir também é uma habilidade importante em brigas de rua. Ele consegue manter uma distância segura de Pak enquanto corre pela sala, e quando vê uma chance, o atinge com um chute na panturrilha novamente. No entanto, Pak bloqueia seu próximo chute e diz que um perdedor como ele só consegue dominar um movimento. Mesmo depois de treinar por um mês inteiro, Pak parte para a ofensiva, mas Rabin estava escondendo outro movimento que aprendeu. Ele avança contra Pak, balançando os punhos como fazia ao nadar, e o atinge com um gancho por cima no rosto, jogando-o contra os armários. Todos ficam atônitos e sem palavras ao testemunhar essa reviravolta, e então os amigos de Pak tentam intimidar Robin. No entanto, Snap se levanta para defendê-lo deles, desafiando-os a sequer tocar um dedo em seu amigo. Eles abaixam a cabeça, e não é por causa de Snap, mas por causa do Kim, que está parado ameaçadoramente atrás de Robin. Ele diz a Robin que ele fez um ótimo trabalho e o parabeniza nas costas enquanto pede para ele parar de chorar. No entanto, mesmo com lágrimas e ranho escorrendo pelo rosto, Robin não se esquece de pedir aos seus espectadores para se inscreverem em seu canal. Depois daquele dia, Pak parou de ir à escola depois que sua reputação atingiu o fundo do poço. Seus inscritos também migraram para o canal de Robin, e ele recebe o botão de prata por ultrapassar 100 mil inscritos. Robin agradece aos seus espectadores fazendo um parada de mãos de uma posição de súplica. Mais tarde, ele compra algumas roupas novas para sua mãe, e ela fala sobre seu amigo que a visitou mais cedo. Acontece que Robin contou à mãe sobre Kim, e ela não entendeu bem o nome, então o confundiu com Snap. Snap também estava lá para vê-la, e ao ouvir que Robin não contou à mãe sobre ele, mas sobre outra pessoa, ele fica furioso. Ele faz um escândalo e tenta socar Robin assim que ele sai do quarto. Mas ele apenas o bloqueia enquanto sorri, porque agora considera Snap seu bom amigo. À noite, Snap fica na casa de Robin e diz que eles deveriam contratar um editor para fazer o canal deles crescer ainda mais. Robin diz a Snap que ele tem se saído bem até agora, mas ele responde que é apenas um amador e que eles precisam de um verdadeiro profissional. Ele explica que não importa quão emocionante seja o conteúdo principal deles, ele pode se tornar repetitivo e chato para o público com o tempo. É por isso que eles precisam de um editor que possa manter as coisas emocionantes. Robin entende o conceito e então pergunta se deveriam postar uma vaga de emprego para isso. Snap o chama de boomer, por pensar de uma forma tão antiquada, e então pega o telefone para dizer que a nova maneira de fazer as coisas é por meio disso. Acontece que ele estava gravando a conversa deles o tempo todo, e Robin surta ao perceber. Ele cumprimenta a audiência e então Snap anuncia que eles estão procurando um editor para o canal deles. Ele pede voluntários entre seus espectadores, e Robin o apoia logo antes de dizer que não está esperando muito para começar. Isso irrita os espectadores, mas os comentários que eles deixam sobre suas qualificações fazem Robin perceber que existem perdedores maiores do que ele por aí. Robin pergunta se alguém tem experiência em edição de vídeos, mas todos negam. De repente, o falso Kim, que sempre dá análise especializada de suas lutas, comenta que tem alguma experiência em edição. Os outros espectadores duvidam dele, e Snap também, mas Rabin sugere que eles podem pelo menos encontrá-lo uma vez para confirmar sua habilidade. Snap não tem escolha a não ser concordar e pede ao falso Kim para enviar seus detalhes de contato. No dia seguinte na aula, Robin recebe uma ligação do falso Kim, mas o papel de parede do chamador é algo que mães de meia idade no Facebook usariam. Snap quer bloqueá-lo, mas apesar da divagação do falso Kim, que fala como um baby boomer, Robin ainda quer encontrá-lo. De repente, eles ouvem a voz de uma garota usando o mesmo vocabulário do falso Kim. Robin e Snap ficam confusos e então a garota diz a eles para começarem a entrevista. Agora as garotas da turma a reconhecem como Guilê, uma estudante do primeiro ano famosa por sua aparência fofa e também por seu vocabulário arcaico. Snap ri dela, dizendo que ela realmente encenou o velho tão bem, mas ele foi perfeitamente enganado. Ele aponta o dedo para ela e a garota o agarra, dizendo que não é educado apontar para os outros. Snap fica impressionado com a fofura dela. Ele imagina um futuro onde ele é um homem trabalhador e ela é sua esposa, que o espera ansiosamente para voltar para casa. Eles também têm um cachorro de estimação em sua imaginação, a quem ele chamou de Robin, o cachorro. Robin distrai a imaginação de Snap. Enquanto isso, Robin começou a assistir a um dos vídeos que ela editou para mostrar que criou uma introdução para o canal viral deles. Mas tudo o que Snap consegue
focar é em como ela é fofa. Ele imediatamente declara que ela foi aceita como editora deles, mas Robin diz pra ele não decidir nada sozinho. Ele percebe que Gal destacou comentários engraçados porque ela acredita que são uma das melhores partes do vídeo. Robin fica impressionado, mas sente que ela perde um fator X, então ainda está em dúvida. Mas então Gal mostra a ele a edição que fez na parte em que ele estava prestes a tirar a cueca. Robin fica tão envergonhado enquanto ela descreve seus genitais mal visíveis em detalhes que ele a contrata imediatamente. No entanto, ele tem uma última pergunta para ela. Ele pergunta a Jill por que ela decidiu se juntar a eles, sendo tão habilidosa para ser contratada em qualquer lugar. Ela se lembra do dia em que viu Robin lutar contra Pac. Apesar da enorme diferença de tamanho e força, ela ficou impressionada com sua determinação e desde então tem assistido aos vídeos dele. Com isso, eles apertam as mãos e a contratam como sua nova editora. Eles até colocam um vídeo editado disso em seu canal. Bom me ver. Ela não está feliz que Robin tenha tempo para focar em seu canal do YouTube, mas ele ainda está evitando suas ligações e mensagens. Enquanto ela caminha, percebe uma enorme multidão e decide ver o que os reuniu. Ela fica chocada ao encontrar um monte de pessoas espancadas e inconscientes no chão, enquanto um adolescente joga videogame no fliperama. O líder dos homens derrotados se aproxima do garoto com raiva, perguntando se ele espancou seus homens. No entanto, isso perturba o garoto e ele perde o jogo, então ele simplesmente pergunta ao homem se pode lhe emprestar $1 para continuar jogando. O homem recusa. Então o garoto chuta no rosto e o espanca apenas com seus chutes poderosos. O homem salta sobre ele para agarrá-lo e derrubá-lo, mas o garoto apenas sorri e o atinge com um poderoso chute giratório, nocauteando-o. Por outro lado, Snap e Robin estão pesquisando para seu novo vídeo. Eles veem informações sobre Tae-Hoon, um ex-lutador de MMA que foi demitido por causar muitos problemas. Apesar disso, Tae-Hoon é apenas um estudante do ensino médio e há rumores de que ele venceu todos os alunos em sua escola. E Snap diz que Tae-Hoon pratica Taekwondo e então ri dos idiotas que foram espancados por ele. Robin pergunta se o Taekwondo é realmente tão fraco, e Snap diz que tudo o que o oponente precisa fazer é observar seus chutes e varrer suas pernas quando ele tenta atacar. Ele diz que até ele pode vencer um lutador de Taekwondo com esse conhecimento. Mas então, de repente, Gyeon diz para sair de suas ilusões. Ela diz que o Taekwondo esportivo não é bom para brigas de rua, mas o Taekwondo de combate é completamente diferente. Ela diz que uma vez um estudo foi conduzido para ver qual estilo de arte marcial tem os chutes mais poderosos. Nesse estudo, o Taekwondo superou as outras artes marciais por uma grande margem. Rabin percebe que o Taekwondo é incrível, mas ele ainda não entendeu o que isso tem a ver com ele. Snap diz a ele que, como a ideia principal do conteúdo deles é lutar contra valentões, ele vai lutar contra Tae-Hoon em seguida. Rabin o repreende e o agarra pela gola, perguntando se ele enlouqueceu ao pensar nisso. Snap apenas ri enquanto Jeon lhes diz como o Taekwondo é usado por muitos lutadores de MMA e tem um movimento especial chamado o chute giratório que praticamente não tem fraquezas e pode permitir que um lutador vença mesmo estando de costas para o oponente. Depois de ouvir isso, Robin fica ainda mais aterrorizado e pergunta por que ele tem que lutar contra um monstro como ele. No entanto, mal sabe ele que, se assistir ao Cockman um pouco mais, aprenderá uma maneira infalível de vencer Tae-Hoon. Por outro lado, o cara que Bomi viu no fliperama mais cedo é o próprio Tae-Hoon. Ele é um valentão que fuma abertamente na escola e quer ficar rico facilmente. Ele pede a um garoto para trocar seus sapatos caros com ele e quando ele recusa, derruba seu amigo com um chute. Este é o estilo de Tae-Hoon, onde ele mantém os amigos de seu alvo como reféns até conseguir o que ele quer. No entanto, ele nem sequer gosta realmente das coisas que exige. Ele apenas quer encher os corações das outras pessoas com desamparo enquanto espanca seus amigos. Todo este vídeo está disponível para Obin e sua equipe graças a um de seus espectadores que lhe enviou a informação na expectativa da próxima luta. Ele surta ao ver isso e percebe que Tae-Hoon é muito pior que Pac. Ele admite que ele está com medo, então não vai lutar, mas Snap diz a ele que ele não pode quebrar sua promessa aos espectadores. No entanto, Robin conclui dizendo que não tem motivo algum para lutar contra Tae-Hoon, e que não vai arrumar briga só porque recebeu uma dica de um estranho. Por outro lado, Tae-Hoon está indo para o fliperama depois da escola, quando o cara que ele espancou ontem chega lá com seu irmão mais velho. O grandalhão começa a perguntar como ele ousa bater em seu amigo, então Tae-Hoon atinge seu outro amigo bem na frente dele. O grandalhão tenta intimidá-lo dizendo que ele é apenas um esportista e não um verdadeiro artista marcial. Ele o provoca dizendo que Taekwondo é brincadeira de criança e que ele pode facilmente derrotar qualquer mestre de Taekwondo. Ele salta sobre Tae-Hoon, que rapidamente sai do caminho e se posiciona atrás do grandalhão, então o atinge com um chute giratório. Tae-Hoon o ataca novamente e o homem se defende do chute, mas ele muda seu ataque no último momento e o ataca de uma direção diferente.
O grandalhão continua levando golpe após golpe, e ele é finalmente forçado a aceitar sua derrota e pedir desculpas. Tai-Hun pergunta ao amigo ferido se ele tem $1 para ele ir ao fliperama, e ele nervosamente procura no bolso para dar o que ele quer. Tai-Hun fica ganancioso com isso e chuta o grandalhão novamente, pedindo 100 taels. Dessa vez, o homem ferido está pronto para dar isso também. Então Ti-Hun atinge seu amigo novamente antes de pedir 10.000 reais. O homem ferido não tem esse tipo de dinheiro e só consegue chorar enquanto Ti-Hun espanca seu amigo até ele ficar inconsciente. Snap está gravando tudo isso secretamente e percebe que Ti-Hun é um psicopata ainda maior do que ele pensava. Ele tem medo de enfrentá-lo agora e quase é pego. Bem, ele pensa que escapou com segurança do olhar dele, mas é apenas o que ele pensa. Tai-Hun o pega e o força a ligar para Robin também. Robin está aterrorizado. E quando Tai-Hun pergunta por que eles estavam filmando, Snap diz que achou seus movimentos de taekwondo muito legais. Robin está grato pela perspicácia de Snap e espera que ele possa tirá-los dessa confusão. No entanto, suas esperanças vão por água abaixo quando Guile vem correndo em direção a eles. Robin sabe que ela tem uma personalidade direta e justa, e que certamente vai arrumar briga com qualquer um. Ele acredita que isso pode levar a uma situação ainda pior em comparação com a época em que Bomb deu um tapa em Pak. No entanto, quando Guile vê Tai-Hun na frente dela, ela se esquece de lutar contra ele e começa a chutar uma pedra na beira da estrada. Ela também é pega e ameaça Ti-Hun que, se ele a atingir, ela ligará para o pai dela. Ele observa que eles filmaram o vídeo dele sem permissão, então Robin e amigos pedem desculpas, prometendo que o apagarão. Eles imediatamente começam a se afastar, mas Tai-Hun sabe que eles são do canal Viral Hit, onde eles espancam valentões. Ele até ouviu que Robin estava planejando espancá-lo. Todos estão aterrorizados agora e então. Tai-Hun exige que eles entreguem seu canal do YouTube e todo o dinheiro que ganharam com ele. Robin está aterrorizado demais para responder e Snap enfrenta a punição por isso. Tai-Hun o chuta no estômago e Robin percebe que é verdade que ele faz os amigos de seus alvos reféns para enchê-los de medo e desesperança. Thea novamente pede $100, mas antes que eles pudessem sequer responder, ele chuta Snap no rosto, enquanto tudo o que ele podia fazer era assistir e Gil só conseguia imaginar o quanto aquilo doeria. Ele então pega Snap pelos cabelos e diz a Robin para entregar seu canal do YouTube. Robin tenta argumentar com ele, mas sente que há muita distância entre ele e Thea, o que nem importará para ele por causa de seu alcance insano. Robin começa a imaginar o que aconteceria se ele tentasse recusar a entregar seu canal. Ele percebe que se tentar usar suas técnicas para derrotar homens comuns, não funcionará nele, pois este monstro não é um homem comum, e seu chute na panturrilha seria imediatamente neutralizado por um chute lateral no rosto se ele tentasse revidar com um gancho por cima. Isso também seria facilmente contra-atacado por um chute lateral no corpo, pois este homem sabe como manter os lutadores à distância. É quando ele volta à realidade, enquanto Theo encurrala e pede sua conta do YouTube. Mais uma vez, Robin percebe que ele realmente não quer nada, mas apenas quer ver as pessoas sofrerem e chorarem. Então, em vez de tentar resistir, ele concorda alegremente em entregá-lo. Isso pega até Ted de surpresa, enquanto Snap e Dilly o olham com olhos chocados. Ti pergunta do que diabos ele está falando. Mas Robin simplesmente sorri, e repete que ele pode ter o canal se quiser. Robin sabe que Tia não pode realmente fazer uma pessoa sentir vergonha e desespero se a pessoa em questão for totalmente sem vergonha e sem amor próprio. Seu plano funciona, pois Ti simplesmente o esbofeteia no rosto e segue em frente, pois perdeu o interesse na situação. Robin acaba levando Snap para o hospital, pois até embora ele tenha levado apenas um chute giratório no peito, isso foi o suficiente para quebrar uma de suas costelas, forçando-o a ser hospitalizado. Robin senta-se ali, descascando uma maçã para ele, como uma dona de casa dos anos 50, enquanto Snap olha para o horizonte e pergunta a Robin por que ele estava disposto a entregar o canal. Robin responde que era uma opção muito melhor do que ter a vida deles completamente destruída. Totalmente, completamente. Então ele aceitou. Snap afirma que teria aguentado todas as surras do Tia, mas jamais teria concordado em entregar o canal e começa a contar a Robin como, ao vê-lo derrotar Pak, ele começou a sentir orgulho de si mesmo e do fato de que até caras fracos como ele podem vencer esses homens maiores. Ele pergunta se Robin não tem dignidade ou orgulho, mas Robin responde que ele tem um cérebro maior do que o ego, e comparar Pak com Thea é incrivelmente estúpido, pois Pak é apenas um bandido, enquanto Thea é um lutador treinado que pode matá-lo se assim desejar. Ele lhe diz que teria sido uma grande tolice entrar numa briga contra alguém que pode facilmente anular todos os movimentos que ele conhece, e sinceramente ele tem medo disso. Ele começa a sair do quarto, dizendo a Snap que não há nada de errado em sentir medo, e pede desculpas a ele antes de deixar o cômodo. No caminho, ele acaba esbarrando em Jill, que também veio verificar como Snap estava. Robin pede a ela para cuidar dele enquanto ele sai, e Guia o cumprimenta Snap antes de se sentar. Snap tenta agir todo arrogante, alegando que Thea teve sorte por tê-lo pego desprevenido num dia ruim. Caso contrário, ele teria dado um jeito nele. Guiol simplesmente ri e diz para ele parar de fazer essas piadas e pergunta se ele está se sentindo sozinho e quer conversar. Para a surpresa dela, Snap a olha com um sorriso e diz que está bastante cansado e gostaria
de um tempo sozinho, se possível. Jill parece preocupada e chocada, mas decide respeitar o pedido dele e sai do quarto. No momento em que ela deixa o cômodo, lágrimas começam a escorrer pelo rosto dele, enquanto pensa em como é patético. Ele queria mostrar o quão legal ele é na frente de Gil, mas em vez disso, ela acabou assistindo-o ser humilhado da forma mais desrespeitosa. Enquanto isso, Robin ouve os choros dele do lado de fora do quarto, lembrando-se de como se sentiu quando foi atacado enquanto estava com Bomb e como Pac o desrespeitou na frente dela. Ele tira inspiração disso, e no dia seguinte visita o fliperama onde Tia geralmente passa a maior parte do tempo. Os caras sentados lá perdem mais uma vez pra ele, ficando irritados porque ele é simplesmente melhor que eles, mas mantém suas vozes baixas para não deixá-lo ouvir. De repente, Robin se aproxima deles e pergunta se poderia usar a máquina. Eles se afastam enquanto Robin se senta para ter uma partida com ele. E para a surpresa de todos, Rabin mostra a ele o poder dos gamers e nerds ao derrotar T em sua primeiríssima tentativa. Não só isso, mas enquanto o pequeno ego de T estava tentando entender como ele pôde perder, Robin tenta provocá-lo, afirmando que Taekwondo é um esporte para meninas e bebês. Tai se aproxima dele com uma aura muito perigosa, emanando, e pergunta se ele está tentando provocá-lo intencionalmente. Robin imediatamente lhe diz que está disposto a dar-lhe seu canal, o que Tai tenta pegar desta vez, mas Robin puxa seu telefone para longe e impõe uma condição, alegando que entregará seu canal e seus amigos se T conseguir vencê-lo numa luta. Robin está absolutamente aterrorizado com este monstro agora, mas mantém sua fachada de calma enquanto seu truque funciona e T fica super irritado e agarra seu ombro, empurrando-o para trás e perguntando o que ele faria se simplesmente o tomasse ali. Agora mesmo, Robin simplesmente retruca, dizendo que todos saberão que Thea não passa de um covarde que não consegue ter uma luta justa. Ele lhe diz para dar-lhe um mês para se preparar e então derrotá-lo, se tiver coragem para isso. Irritado além da conta, T chuta a máquina ao lado dele, quebrando-a em pedaços, o que faz Robin se mijar um pouco, mas ele concorda com uma luta e diz para ele enviar o local antes de partir no dia seguinte. Robin conta todo o cenário aos seus amigos no hospital, acrescentando também que teve que pagar pela máquina quebrada. Gil fica furiosa com ele por fazer algo tão estúpido, pois ele será morto por T, enquanto Snap tenta contê-la. Snap pergunta por que diabos Robin mudou de ideia quando da última vez ele disse que não queria lutar contra aquele profissional. Robin pensa silenciosamente em como ele conhece o sentimento que Snap estava sentindo, e é por isso que ele está lutando, mas não diz nada enquanto se levanta e lhes diz que vai se preparar bem para a luta, pois um mês passa extremamente rápido. Naquela noite, ele se senta em frente ao computador e assiste aos vídeos do Cockman enquanto ele dá a terceira lição, que é sobre como derrotar uma pessoa que sabe Taekwondo sendo um cara normal. Robin aguarda ansiosamente por um movimento especial que garantirá sua vitória. Mas, para sua grande surpresa, o Cockman afirma que é impossível para um cara normal derrotar uma pessoa que sabe Taekwondo. Ele continua dizendo que a melhor opção seria simplesmente desistir, pois o Taekwondo possui um trabalho de pés incrivelmente suave com chutes de alta intensidade que podem tirar sua vida se acertados corretamente. Isso o deixa preocupado, pois ele começa a pensar em como seu canal seria perdido se ele perdesse a luta contra TA. Mas, de repente, o Cockman afirma que tudo o que ele disse se aplica em um ringue com regras. Mas se a luta acontecer fora do ringue, sem quaisquer regras, então há uma pequena chance de vitória. Ele afirma que vencer o Taekwondo numa briga de rua é muito simples. Se você não os deixar usar seus chutes, a luta já está ganha. Controlar o ambiente é o fator chave para isso, pois se você conseguir fazer a luta acontecer em uma condição mais escorregadia, onde eles não têm controle adequado da aderência, então usar seus chutes seria difícil, especialmente se a área for estreita também. Robin olha para o calendário e decide que controlar o ambiente pode ser possível se ele lutar com ele em um dia chuvoso dentro de um mês. Além disso, o Cockman lhe diz para aprimorar suas habilidades, pois chutes na panturrilha podem ser usados em áreas restritivas também. Além disso, ele deve ter seu overhand pronto em caso de emergências. Ele pratica ambos os seus movimentos diligentemente todos os dias e noites, e justamente quando ele pensa que tem uma chance real. O Cockman afirma que, mesmo depois de tudo isso, suas chances de vencer um profissional seriam de apenas 5%. Robin começa a ficar sem esperança, mas o Cockman responde que há um movimento, no entanto, que pode aumentar as chances para 40%, e esse movimento é conhecido como o Tackle, uma técnica de artes marciais onde o uso das pernas é obrigatório. Seus piores inimigos se tornam os wrestlers e grapplers, caso consigam derrubá-los no chão. Para treinar seus músculos para ficarem mais fortes para um tackle, ele começa a usar água como treinamento de resistência, enquanto as pessoas zombam dele por ter uma coisa muito pequena. Além disso, o Cockman afirma que treinar seu abdômen é uma das coisas mais importantes, pois não só aumentará sua estabilidade e poder, mas também será crucial para aguentar golpes de um praticante de Taekwondo que usa chutes giratórios para machucar as pessoas. Um dia, Snap e Dylan vão até a casa de Robin para verificar como ele está com a transmissão quando o encontram pendurado no armário para aumentar sua força central. Ele cai no chão depois de um tempo, completamente exausto, mas se levanta mais uma vez e começa a fazer abdominais com os pesos improvisados.
Enquanto seus espectadores parecem não conseguir entender esse treinamento estranho, Gil decide ajudá-lo e começa a chutá-lo no estômago para aumentar sua resistência. Enquanto tudo o que Snap podia fazer era sentir ciúmes de Robin, as semanas passam muito rapidamente depois disso e logo chega o dia da luta. Halban decide fazer a luta em um beco perto de sua própria casa e tem verificado a previsão do tempo por uma semana, sabendo que hoje é a maior chance de chuva. Ele reza aos deuses por via das dúvidas quando Snap surge do nada e diz a Robin, feliz, que hoje não vai chover, de acordo com as notícias. Sem saber que a chuva era importante para o plano de Robin, Robin imediatamente começa a entrar em pânico, pois não há sentido em ter a luta naquele local sem chuva, e imediatamente começa a fugir, enquanto Snap pausa a transmissão para ir atrás dele. T estava assistindo a tudo isso em seu telefone enquanto estava no banheiro, quando de repente alguém joga água nele com raiva. Ele se vira para ver Robin ali, que começa a encharcá-lo e toda a área com água para irritá-lo e deixar o chão escorregadio. T se abaixa e tenta chutar, mas percebe que ele não tem aderência para isso. Robin imediatamente tenta uma queda, mas T acerta um belo gancho que o abala completamente, pois ele havia esquecido que T é um lutador profissional de MMA que também sabe usar os punhos. Snap grava todo o ocorrido enquanto T esbofeteia Robin, perguntando se ele achava que T só sabia usar chutes antes que ele pudesse ser esbofeteado novamente. Robin se fortalece e acerta um chute limpo na panturrilha de Thea, que não esperava por isso por causa da água no chão. Acontece, porém, que Halban comprou especialmente um par de sapatos com material antiderrapante e depois praticou com eles na casa de banho. T agarra suas panturrilhas com dor, enquanto Robin faz um sinal de positivo para a câmera e diz aos seus espectadores para curtirem e se inscreverem se quiserem aproveitar a luta completa. Naquele momento, Robin estava ocupado posando em frente à câmera. T já havia se levantado. Ele soca Robin, que mal consegue evitar o golpe, mas então T lança outro soco enquanto Robin o desvia. Ele se pergunta quando ele se levantou e como consegue se mover tão bem neste chão escorregadio, mesmo sem sapatos antiderrapantes. T soca Robin diretamente no rosto, fazendo-o perceber que está completamente superado. Naquele momento, Robin percebe a importância do trabalho de pés. Gil entra no chat e comenta que, embora T esteja escorregando, ele está usando esse impulso para se aproximar de seu inimigo. Enquanto T se aproxima dele, Halban decide desistir de fugir. Em vez disso, ele usa seu chute na panturrilha para detê-lo e declara que esta luta está apenas começando. Mas a verdade é que levar alguns golpes pesados rapidamente esgotou sua resistência. Halban então acerta outro chute na panturrilha de T, mas desta vez ele contra-ataca e o atinge com um soco. Snap está preocupado com a direção que a luta está tomando. Para começar, ele quer que Robin pare de gritar o nome de seu movimento antes de atacar. E então ele quer que ele tente algo diferente dos chutes na panturrilha. Snap de repente percebe que Robin pode realmente ter um plano. Ele pode estar apenas tentando acostumar seu oponente a ele gritando o nome do movimento antes de atacar. Dessa forma, ele pode enganá-lo com um soco surpresa por cima. Era exatamente isso que Robin estava planejando. Ele se move em direção a Thea gritando chute na panturrilha, mas em vez disso o derruba do nada. Até mesmo Thea fica surpreso com isso. Mas Robin não parece ter força suficiente para derrubá-lo, naquele momento. Ele se lembra das palavras de Cockman, que lhe disse como mirar nos pontos vitais do oponente com um tackle. O ponto mais fácil de atingir é a parte de trás do joelho, puxando, o que pode ajudar a derrubar até mesmo um inimigo muito mais pesado. Halban faz exatamente isso e joga Thea no chão. Ambos eles ficam surpresos com o sucesso do movimento, e Snap sente que algo ruim está prestes a acontecer porque T não vai cair tão facilmente. No entanto, Robin está por cima agora, e Snap, assim como os espectadores, estão animados porque acreditam que ele pode simplesmente nocautear seu inimigo. No entanto, Cockman o havia proibido de desferir socos descuidados contra um profissional. Em vez disso, ele o havia ensinado um movimento que poderia usar para nocautear o inimigo de forma rápida e certeira. Robin rapidamente coloca a mão atrás das costas de T e agarra sua gola. Ele então coloca a segunda mão do outro lado e agarra a gola ali também, formando uma cruz. Agora, tudo o que ele precisa fazer é apertar firmemente seus punhos e puxar a gola com toda a força que puder. Foi para isso que ele treinou enquanto desenvolvia sua força central, pendurando-se na barra. Enquanto Robin está finalmente na posição de estrangulamento cruzado, seus espectadores não conseguem acreditar que ele tirou um movimento secreto em um momento como este. Robin conta até 10 porque é o tempo que leva para um oponente sob o estrangulamento cruzado desmaiar, mas, surpreendentemente, T está perfeitamente bem. Ele diz a Robin que suas pernas não estão sobre ele e que esse é o seu primeiro erro. Robin não consegue entender por que o estrangulamento cruzado não funcionou, e então Thea pergunta a ele se essa é sua primeira luta de verdade. É aqui que a primeira regra da luta, que é nunca se exaltar, se volta contra Robin. Porque ele entrou em pânico quando seu estrangulamento cruzado não funcionou, ele deu a Thea a chance de socá-lo. Robin começa a se amaldiçoar, pensando que é um tolo que não conseguiu realizar nada mesmo depois de todo aquele treinamento. Ele é arremessado em direção a um mitório, percebendo que perdeu o controle dos fundamentos porque estava tão ocupado em executar um ataque especial. T está de volta aos seus pés agora, e diz a Robin que ele merece algum crédito pelo tackle e pelo movimento de estrangulamento cruzado que acabou de aplicar. Snap pensa que eles estavam muito perto da vitória, e os espectadores também, mas Gil diz que, antes, T
deixou Robin derrubá-lo de propósito. E revela o motivo disso também ao mostrar a Robin um de seus sapatos antiderrapantes que ele acabou de tirar. Robin entra em pânico, percebendo que não causou nenhum dano ao inimigo e já perdeu sua maior vantagem. Enquanto Ti calça o sapato antiderrapante, Robin percebe que está ferrado. A lição de Cockman claramente disse a ele que, se não conseguir impedir um usuário de taekwondo de usar seus chutes, a única coisa que lhe resta é fugir. Enquanto isso, Kim estava assistindo a essa transmissão ao vivo de um café, e Bomi estava com ele também. Ela não quer assistir a luta, embora Kim insista. Ele sabe que ela está chateada com Robin porque ele tem ignorado suas ligações e mensagens desde aquele dia, e ela responde que nem quer falar sobre ele. Ela finge que não está interessada na luta. Mas quando Kim comenta que Robin acabou de fazer um bom movimento, ela se inclina ansiosamente sobre ele para assistir. Ela pergunta se Robin vence com aquilo, mas, vendo a tentativa desleixada de estrangulamento, Kim nega. Ele desliga o telefone e Bomi o importuna para ligá-lo rapidamente. Kim diz a ela que é melhor que ela não assista ao que vai acontecer em seguida. De volta à cena da luta, Robin parece ter entrado em depressão por causa de seu fracasso. Snap grita para ele voltar a si, e até os espectadores comentam que não é hora de chorar. Robin aceita que nunca teve uma chance contra a tia desde o início. Ele mantém a cabeça baixa enquanto ele pede desculpas aos espectadores que se recusam a aceitar seu pedido de desculpas e o encorajam. No entanto, enquanto Snap grita com ele, perguntando se ele não quer ganhar dinheiro, Robin rapidamente volta a si. Ele se levanta para lutar novamente e agradece a todos os espectadores por motivá-lo. Ele se lembra do que Cockman disse sobre os lutadores de taekwondo precisarem de ambas as pernas para liberar todo o seu poder. Além disso, a perna dominante de T para chutar é a direita, na qual ele está usando um sapato antiderrapante. Robin acredita que T a usará como apoio e chutará, usando apenas a perna esquerda, então ele ainda tem uma chance. De repente, ele vê o pé de T bem na frente de seu rosto, enquanto ele parece estar muito longe. No momento seguinte, Robin leva um chute no peito e começa a ofegar por ar, enquanto sua mente fica em branco. Sua visão fica turva e ele nem consegue pensar no que fazer em seguida. Ele decide atacar T quase por hábito, mas T acerta um chute sólido em seu rosto. Robin tenta usar um chute na panturrilha em seguida, mas o resultado ainda é o mesmo. Thea lança um combo de chutes em seu rosto sem sequer sair do lugar. Ele então levanta o pé bem alto e atinge o pé descalço de Robin com o calcanhar. Robin grita de dor, mas Thea lhe diz para parar de reagir como uma garota, porque ele nem quebrou seus ossos ainda. Snap está à beira das lágrimas e grita para que parar. Ele não tem planos de mostrar misericórdia e decide terminar a luta com o movimento mais elegante e poderoso que possui, o chute giratório. Ele atinge Robin bem nas entranhas e Snap também é levado aos joelhos pelo choque. Robin está babando inconscientemente agora e Tia o cutuca, chamando-o de sortudo por não ter recebido um chute de seu pé direito. Ele então passa para Snap, dizendo que, como prometido, ele assumirá o canal do YouTube agora, e Snap terá que trabalhar para ele. Snap de repente percebe algo atrás e diz para parar, mas T diz que eles nem sequer começaram ainda. Snap lhe diz que não está falando com ele e T se vira para encontrar Robin de volta aos seus pés com apenas metade de sua consciência. Ele começa a murmurar sobre como os chutes giratórios de taekwondo são perigosos, mesmo que não o atinjam corretamente. Ele se lembra de como treinou duro para desenvolver resistência a isso, e então volta à posição de luta, repetindo o nome do título de seu vídeo, Como Lutar contra um Lutador de Taekwondo, sendo uma pessoa comum. Robin fica em um banheiro com paredes em 3 lados e diz aos seus espectadores para ficarem ligados. Os espectadores estão enlouquecendo porque Robin realmente se levantou depois de todo aquele dano, embora ninguém acredite que ele possa vencer esta luta. Até mesmo Snap lhe diz para desistir agora porque dinheiro não vale a pena isso. Mas Robin não está lutando por dinheiro, ele está lutando pela honra de Snap e pela amizade deles. Thea zomba dele por pensar que estar em um banheiro com 3 lados fechados o permitirá vencer. Robin está tremendo enquanto diz que sim, e T decide provar que ele está errado. Ele lança outro poderoso chute giratório nele, mas então, para a surpresa de todos, Robin se agarra ao batente da porta do banheiro e desvia do chute. Ele então pula em T, derrubando-o enquanto ele ainda tenta processar as mudanças repentinas. T cai no chão, e desta vez, Robin está firmemente posicionado sobre T, em cima dele. Ele coloca as mãos em volta do pescoço dele mais uma vez, e desta vez ele o puxa como puxou o saco de lixo usando o cordão. Este estrangulamento de beisebol impecável impressiona até mesmo Kim, que voltou a assistir a transmissão ao vivo por insistência de Bomi. O estrangulamento consegue nocautear Thea, que fez uma aposta com Robin porque o considerava um mero inseto. Thea olhou para seu corpo franzino e o via como nada além de um brinquedo para brincar de forma bruta. Agora, aquele mesmo brinquedo o está enchendo de vergonha, enquanto o estrangula na frente do mundo inteiro. Essa derrota lembra Thea da primeira vez que ele perdeu no circuito profissional. Seu oponente naquela época usou a mesma técnica e ele foi forçado a desistir. Thea desiste para Robin também, sinalizando que aceitou sua derrota desonrosa. Snap se alegra ao ver isso e corre para Robin, dizendo-lhe que ele venceu a luta. Apesar disso, Robin não
o solta. Ele estava lutando assim pela primeira vez, e no calor do momento estava tão focado em finalizar seu movimento que nem sentiu Thea desistir. Ele continua contando até 10 lentamente, mesmo enquanto Snap lhe diz para soltá-lo antes que ele mate Thea. No entanto, a voz de Snap nunca alcançaria Robin, que está tão cheio de adrenalina que nem consegue ouvir sua própria voz. Ele só conseguia se lembrar da lição de Cockman, onde ele lhe disse para contar até 10 assim que tivesse o oponente em um estrangulamento de beisebol para garantir que ele desmaiasse ou o oponente voltaria a lutar. Robin termina de contar até 10 e joga o T inconsciente no chão molhado da parede. Ele finalmente entende que venceu a luta e sua sessão de comentários é uma loucura. Por outro lado, Tia está tendo um sonho da época em que perdeu no ringue. Suas ambições foram destruídas por aquela derrota, e seu oponente não era outro senão Kim, que teve a decência de lhe estender a mão para que ele se levantasse. Tia acorda pensando nisso quando encontra Robin e Snap tentando arrastá-lo para fora do banheiro. Snap quer deixá-lo e fugir, mas Robin quer fazer a coisa certa ao levá-lo para um lugar mais confortável. Lugar. Thea pergunta o que diabos estão fazendo, e eles se agarram em terror, tentando explicar a situação. Ele agarra o pescoço de Robin por tentar mostrar-lhe misericórdia, mas Robin apenas lhe entrega o relógio que caiu no chão. Thea está frustrado agora e simplesmente empurra Robin para o lado enquanto se levanta e se afasta. Ele aceita sua derrota e diz a Robin que pode ficar com seu canal do YouTube assim que sair do banheiro. Robin e Snap finalmente conseguem respirar em paz, mas de repente Snap aponta que ele está suando loucamente. Robin começa a agir de forma estranha, dizendo que as garotas não gostam do cheiro de suor, e é por isso que ele usa um incrível spray corporal medicamentoso após os treinos para eliminar o odor. Os espectadores ficam perplexos com a inserção repentina e inesperada do anúncio de patrocinador, mas não podem negar que é realmente engraçado e chamativo. Eles continuam fazendo piadas com Robin enquanto ele anuncia o spray corporal. Com isso, a transmissão termina, e tanto Robin quanto Snap gritam para liberar a tensão acumulada. Depois disso, é o trabalho da editora Guile. À noite, ela edita o vídeo para o canal deles e se preocupa com Robin, que levou golpes tão pesados, ela também carrega o vídeo, e ele alcança 3 milhões de visualizações quase instantaneamente, e o número de inscritos também quase dobra. Robin agradece aos espectadores por fazerem sua parada de mão característica e então retorna à sua vida escolar. Snap conversa com ele sobre como as edições melhoraram muito o vídeo e por trabalhar com um profissional, as visualizações continuam a chegar em grande quantidade. No entanto, mal sabem eles as tragédias que este vídeo trará para suas vidas muito em breve. No dia seguinte, Bomi está assistindo ao vídeo de Halban, escondida atrás do balcão do McDonald's. De repente, um homem gigantesco se aproxima do balcão e diz a ela que ela é super fofa. Bomi rapidamente se levanta e pergunta ao homem o que ele deseja, e ele repete que ela parece muito fofa. Ele exige o número dela, mas ela recusa educadamente. O grandalhão também é um grande cretino da equipe, e ele continua exigindo o número dela enquanto manda preparar 30 Big Macs para ele. Bomi lhe entrega os Big Macs, mas recusa seus dados, então o grande cretino apenas pega seus hambúrgueres nas mãos e vai embora. Acontece que o grande cretino tem vindo regularmente à loja deles para assediar Bomi. Ela se lembra de como Robin a ajudou quando Pac a estava importunando. Ela também pensa que no dia em que foi embora com Kim, ela abandonou Robin, e esse pensamento a enche de arrependimento. Por outro lado, o grande cretino vai trabalhar em uma enorme fábrica de carne, onde alguns trabalhadores se perguntam como levantar carcaças que pesam mais de 200 quilos. Isso é um trabalho fácil para o grande cretino, e ele pega uma no ombro e começa a se afastar, ainda pensando em como pode conseguir um encontro com Bomi. Alguns dos trabalhadores ficam chocados ao ver isso, mas seu superior lhes diz que o gordo chamado Mandy é um popular lutador de sumô coreano. Mandy não se incomoda com a tagarelice deles e carrega a carne sem esforço nos ombros. Enquanto assiste aos vídeos de Robin no YouTube, ele parece conhecer Thea e pensa que se conseguir vencer Robin em uma luta, terá mais visualizações e inscritos do que ele. Enquanto isso, Robin e Snap estão ocupados desfrutando de seu sucesso. Snap diz que as edições que Jill fez melhoraram muito o vídeo, mas Robin estava em dúvida sobre contratá-la no início. Ele então, de repente, faz uma pergunta importante a Robin, questionando se ele está realmente bem depois de receber chutes tão poderosos de Thea, quando ele foi hospitalizado com apenas um. Robin apenas ri, e depois comenta que, falando de sua experiência como vítima profissional de bullying, ele podia dizer que Thea não era como outros valentões. Ele chega a dizer que pode ser uma pessoa melhor do que eles pensam, e Snap lhe diz que não é bom ser tão otimista assim. No entanto, Robin viu claramente como as reações de Thea mudaram quando ele devolveu seu relógio. Era quase como se ele estivesse se arrependendo do caminho que havia escolhido. Ele deseja vê-lo novamente, e isso surpreende Snap. Robin então pergunta se ele tem alguma atualização sobre Thea, e ele lhe diz que a imagem dele deitado em um chão molhado foi muito atraente para o público feminino, então ele se tornou muito famoso. Snap pensa que ele pode se tornar um milionário se começar um OnlyFans, mas aparentemente Thea nem sabe disso. Snap começa a andar na frente e Robin de repente retira o que ele disse sobre Thea ser um cara decente. Lágrimas aparecem em seus olhos porque ele está com ciúmes de que Thea esteja recebendo mais atenção feminina do que ele, e mesmo depois de perder a luta.
Por outro lado, Gayle está preparando uma lista de tarefas, que são basicamente passos sobre como ela pode parar de agir e falar como uma pessoa idosa. Ela está feliz em completar a lista, mas então, de repente, uma cobra de plástico cai em sua mesa. Giles surta e cai, usando algumas gírias de boomer para expressar sua surpresa. Ela então ouve as vozes de seus colegas de classe rindo, que estão ali para intimidá-la por sempre falar como uma pessoa idosa. Eles estão até filmando-a, e Gale fica furiosa com isso. Ela grita com eles que é errado filmar alguém sem permissão e tenta tirar o telefone da mão deles, mas está fora de seu alcance. No entanto, os valentões percebem que apenas gravá-la não lhes renderá muitas visualizações. Então o líder decide apagar o vídeo, mas como Gil ainda está pulando e o irritando, ele a empurra para baixo. Ele diz a ela para ficar quieta se quiser que o vídeo seja excluído, e ela se levanta ainda mais irritada com eles. Os valentões começam a arrastar Rabin para o assunto também. Eles dizem que se mexerem demais com Gil, Rabin pode aparecer e usar sua estúpida cabeçada para parar os socos deles. Eles riem dele, e isso irrita Gil ainda mais. Ela avança contra os valentões, dizendo-lhes para não subestimarem o movimento de Robin, porque até profissionais de verdade o usam bem. O líder dos valentões usa a mesma defesa de cabeçada contra ela, e Gayle acaba machucando o punho. O líder ri, e as garotas de sua gangue agarram a gola de Gil, dizendo a ela que ela não parece nada fofa quando fala como uma pessoa idosa. Elas dizem que se ela não consegue falar como pessoas normais, deveria voltar para o jardim de infância e aprender o alfabeto corretamente. Gil começa a chorar, dizendo que tenta o seu melhor, mas não consegue controlar. De repente, alguém chega à porta, perguntando se todos os calouros de hoje em dia são tão grosseiros quanto eles. Os valentões se viram para encontrar Snap na entrada, agindo como um macho alfa enquanto os repreende por intimidar Gil. Gil fica aliviada ao receber ajuda, mas Snap prova ser um total perdedor quando se trata de lutar e apanha rapidamente. Gil vai para o lado dele e diz aos valentões que eles deveriam respeitar os mais velhos, mas eles apenas riem, dizendo que Snap é um cara estúpido com um nome estúpido. O líder dos valentões diz que é culpa de Gil por tê-lo chamado ali, e ele tenta esbofeteá-la, mas Robin chega bem a tempo e agarra a mão dele. O valentão diz a ele que ele parece mais baixo pessoalmente, e Robin rapidamente se vê cercado pelos valentões calouros, onde até as garotas são mais altas do que ele. Robin exige saber se eles bateram em Snap, e o líder diz que ele mereceu. Ele desafia Robin para uma luta e os outros valentões começam a zombar dele, dizendo que, claro, ele não aceitará. Eles o acusam de encenar sua luta com Tia, e então o líder dos valentões diz a Robin que ele também tem um canal no YouTube, e que eles deveriam lutar com seus canais em jogo. Robin pensa que deve mostrar a esses pirralhos o lugar deles agindo de forma ameaçadora como Tia. Então ele tenta ser o mais intimidador possível e pergunta se eles têm 100 ienes, copiando o estilo de Thea. Em vez de temê-lo, eles lhe entregam uma moeda de 100 ienes e então começam a rir dele. Robin está morrendo de vergonha, mas rapidamente assume uma postura de luta ao ver o valentão se preparando para atingi-lo. No entanto, Kim aparece atrás dele naquele momento, e seu olhar mortal é suficiente para fazer o valentão molhar as calças e fugir. Mais tarde, Rabin e seus dois amigos finalmente podem respirar aliviados. Eles agradecem a Kim por resolver as coisas sem violência, e então Snap comenta que Gil parece estar enfrentando muitos problemas em sua classe. Ele pergunta a ela que tipo de conteúdo os valentões colocam no YouTube, e ela diz que eles apenas fazem pegadinhas com pessoas aleatórias na rua. O que a irrita é que eles são bastante populares, apesar de sua atitude horrível. Snap pensa que esta é uma chance de impressionar Gil e de repente começa a gritar com Robin. Ele diz a ele que Gil estava em perigo por causa dos valentões antes e que eles devem lhes dar uma lição. Ele o repreende por ficar ali parado em silêncio em vez de lutar e afirma que, embora tenha perdido, ele ainda lutou. Robin revida dizendo que também está super irritado, não porque estavam intimidando Gil, mas porque estavam zombando de sua técnica. De repente, Robin se inclina para encarar Gil e gentilmente acaricia o cabelo dela. Pedindo desculpas por não ter lutado antes, ele promete que, se ela estiver em apuros novamente, ele certamente lutará por ela, e ela se vê completamente dominada pelo seu charme. À noite, enquanto Robin tenta dormir, ele só consegue imaginar a interação que teve com Kim depois que ele o salvou. Kim perguntou se ele estava bem e então disse a Robin para ligar para Bomi imediatamente. Ele disse que pode ser difícil para ele, mas Bomi é uma boa garota que não merece ser ignorada. Robin ficou sem palavras com isso porque ele não achava que conseguiria encarar Bomi depois daquela performance vergonhosa. Por outro lado, Gilly ainda sente borboletas no estômago por causa de como Robin a tratou antes. Ela desenvolveu uma paixão por ele que distorce até suas memórias, e ela pensa que ele se opôs aos valentões por ela. Ela descarrega suas emoções transbordantes em seu enorme gato plush, e então decide abruptamente contatar Robin porque tem algumas ervas medicinais especiais para lhe dar. No dia seguinte, Bomi está trabalhando no McDonald's quando o gordo assustador Mandy chega e a encara de forma lasciva. Ela só consegue respirar aliviada quando ele vai embora, mas ainda está apavorada que ele possa estar esperando por ela lá fora quando seu turno terminar.
Nesse momento, ela ouve uma voz familiar do próximo cliente e se vira para encontrar Robin ali. Ele tenta cumprimentá-la, mas ela bate uma tigela de gelo e um morango na frente dele e diz para ele ir embora. Robin percebe que ela está realmente brava com ele, mas sabe que é justificado porque ele está aparecendo na frente dela depois de 2 meses ignorando-a. Ele pensa que deveria fugir antes de irritá-la ainda mais, mas pega o morango e o gelo. Bomi estava de olho nele e percebe que ele escreveu anotações nas mãos sobre como falar corretamente com ela e pedir desculpas. Ela ri disso, mas então tenta disfarçar na frente de Robin, dizendo que as mãos dele estão manchadas de tinta. Ele esconde as mãos atrás das costas, mas o fato de Bomi ter rido dele é o suficiente para ele. Ele tenta se aproximar dela novamente, mas Bomi de repente comenta que ele parece ter contratado uma editora mulher. Ela sorri para ele cheia de desprezo e ciúmes. Robin é muito lerdo para entender, mas ele está realmente apavorado com ela. Ele tenta explicar as coisas para ela e fala sobre Gil, mas isso só piora a situação. Quando Bomi pergunta a Albin se ele acha a editora fofa, ele treme de medo porque sabe que não há resposta certa para essa pergunta. Mas então, de repente, Yezi chega ali. Ela pede a Robin para dizer a Bomi se ela é fofa ou não, e ele diz que ela é fofa. Ele pergunta se ela o seguiu até ali, e ela simplesmente diz que precisa da opinião dele sobre algo. Eles começam a discutir. Gil o soca de brincadeira, e Robin bloqueia com uma cabeçada. Vendo-os assim, Bomi percebe que Gil é realmente fofa, e começa a temer por sua posição na vida de Robin. No entanto, Gil de repente a presenteia com um saco de ervas medicinais. Ela diz a Bomi para não entender errado, e afirma que Robin sempre fala sobre ela. Robin surta porque não quer que Gaol o exponha, mas ela simplesmente o ignora. Ela diz a Bomi que, como Robin é um idiota que nem consegue se desculpar adequadamente com ela veio aqui para acobertá-lo. Ele diz a ela para parar, mas Gil pergunta se ele não quer fazer as pazes com Bomi. Ele cora e diz que sim, e Bomi apenas sorri. Ela diz ao Robin envergonhado para mandar uma mensagem mais tarde, e ele fica muito animado ao vê-los assim. Gil se despede, inventando a desculpa de que sua unha do pé cresceu, assim como Robin fez no passado. Enquanto ela vira as costas para eles, seu humor alegre de repente desaparece porque ela destruiu suas esperanças de ficar com sua paixão com as próprias mãos. Robin não consegue entender isso, mas Bomi parece ter uma ideia. Gil volta para casa cantando músicas para suprimir sua tristeza. Mas isso não funciona, e ela continua imaginando como Robin lhe disse que ela era fofa. Ela chuta um poste em frustração, mas acaba machucando a própria perna. No dia seguinte, Bomi está andando pela cidade, conversando alegremente com Robin, quando alguém lhe diz que há algo em sua bolsa. Ela dá uma olhada e uma cobra salta, chocando-a. Bomi cai na estrada e os valentões da classe de Gil a cercam, dizendo que a pegadinha deles foi um sucesso. Eles dizem a ela que estavam filmando para o canal do YouTube deles e pedem desculpas por assustá-la. O líder deles pergunta se podem carregar o vídeo dela, mas ela está muito atordoada para sequer processar o que acabou de acontecer. De repente, um carro em alta velocidade vem em sua direção, e Bomi só consegue sentar-se impotente no chão enquanto ele a atinge. Ao mesmo tempo, Robin e seus amigos estão assistindo aos vídeos antigos dos valentões. Eles são um one-trick pony, e a única coisa que fazem é jogar cobras falsas para assustar as pessoas na rua em busca de algumas risadas. Robin pensa que eles são razoavelmente engraçados, e não apenas isso, eles parecem ser extremamente educados com as pessoas que eles pregam peças, e ele está irritado porque eles estão fingindo ser bonzinhos enquanto a câmera está ligada. Embora eles tenham intimidado Gil e batido em Snap antes, Snap comenta que eles têm mais de 700 mil inscritos, e Robin surta. Ele diz que eles também deveriam começar a jogar cobras nas pessoas, mas Snap lhe diz que a pegadinha da cobra falsa não é a única coisa que eles fazem. Robin diz que eles também deveriam fazer coisas assim, mas Snap sugere que eles deveriam fazer 3 lutas por semana. Robin imediatamente lhe dá um mata-leão de beisebol por isso, enquanto Gil está monitorando de perto a edição do vídeo. Nesse momento, o cara do moletom de tubarão aparece atrás dela e lhe dá um susto. O resto dos valentões também está lá. Uma garota continua bagunçando o cabelo de Robin, dizendo que ele parece super magro e que ela também pode derrotá-lo em uma luta. Outro cara cutuca a testa de Snap e ele só quer correr para casa. Eles os intimidam mais um pouco e então os chamam de perdedores que não tem nem 200 mil inscritos. Antes de sair, Robin grita com eles, jurando que um dia também lhes fará uma pegadinha. No entanto, Snap lhe diz que não é tão simples. Fazer pegadinhas com pessoas é um método arriscado, porque muitas coisas inesperadas podem acontecer durante a filmagem. Para pessoas que fazem pegadinhas sem roteiro, essas coisas inesperadas podem se transformar em grandes acidentes também. De repente, Robin recebe uma mensagem de Bomi e esquece tudo sobre a explicação de Snap. Ele verifica o telefone ansiosamente, mas fica chocado ao descobrir que ela foi hospitalizada. Kim já está lá no quarto do hospital e pergunta a Bomi como ela machucou a perna tão gravemente. Ela conta a ele que um carro quase a atropelou, mas ele pede mais detalhes. Bomi lhe conta sobre a pegadinha da cobra falsa e que ela realmente torceu a perna gravemente quando caiu. Ela estava tão atordoada com as coisas que não prestou atenção a um carro que vinha em alta velocidade em sua direção.
Felizmente, o motorista tinha controle suficiente do carro e conseguiu frear antes de atingi-la. Bomi não se machucou com isso, mas quando ela se virou, encontrou os valentões rindo de forma ameaçadora enquanto gravavam tudo. Ela quase foi atingida, mas eles só se importavam com o conteúdo deles, e isso a deixou realmente irritada. Nesse momento, Robin também chega ali e só ouviu a parte em que os valentões estavam rindo dela. Ele está furioso, mas Bomi tenta dizer a ele que não foi nada demais, porque ela não está ferida. No entanto, ele apenas se desculpa com ela. Bomi pergunta o que ele quer dizer e ele prefere enviar-lhe uma mensagem com seus sentimentos em vez de dizê-los em voz alta. Ele lhe envia uma mensagem dizendo que sente muito por não ter sido o primeiro a estar ao lado dela. Ele então lhe envia uma mensagem para descansar e melhorar logo, e sai do quarto com isso. Bomi tenta detê-lo, mas ele continua a sair em sua mente. Ele se desculpa com Bomi por não ter dito essas coisas diretamente a ela. Ele então lhe envia outra mensagem dizendo que, como Kim já está lá, ele vai sair mais cedo hoje. Robin pensa na regra não dita de que eles não agem de forma arrogante na frente de pessoas mais fortes do que eles. É por isso que ele não quer se exibir na frente de Kim. No entanto, ele encontrou algum conteúdo para seu próximo vídeo e está surpreso que sempre esteve tão perto dele. No dia seguinte, ele chega à escola e avança para a sala de aula dos valentões com todo o equipamento de câmera. Ele declara que vai esmagá-los e seu chat enlouquece porque nunca o viram tão irritado antes. Antes de iniciar essa luta, Rabin havia assistido a outro vídeo de Cockman. Era sobre derrotar múltiplos oponentes e os 3 garotos da gangue dos valentões surgiram na mente de Robin enquanto ele pensava nisso. Mais cedo ele estava sentado em sua mesa falando sobre vencer os valentões quando Snap de repente deslizou sobre sua mesa. Ele pergunta ao Robin assustado a razão pela qual ele mudou de ideia e porque estava com muito medo de lutar antes. Snap o avisa que essa situação é diferente de lutar contra ti porque há 3 oponentes desta vez. Robin apenas lhe dá um sorriso confiante, dizendo que não há como ele lutar contra 3 pessoas ao mesmo tempo. Snap ri dele antes de xingá-lo em voz alta. No entanto, Robin tem outros planos. Ele admite que lutar contra 3 pessoas ao mesmo tempo será demais para um amador como ele, e ele certamente será espancado. A verdade era que Robin não confiava no último vídeo de Cockman. Foi a primeira vez que ele não confiou em seu professor online. Por outro lado, os valentões estão conferindo alguns de seus vídeos deste mês. Um deles é um homem agindo como um gangster para assustar uma mulher em um elevador, e o outro é onde os garotos chamam a polícia para o Shaq Hood por fumar. Ambos os vídeos têm mais de 8 milhões de visualizações combinadas, e isso significa que eles já ganharam mais de 20 mil T2. Os garotos cercam o cara do moletom de tubarão e pedem para ele lhes dar a parte deles já. Eles continuam rindo e conversando o tempo todo, e nem sequer dão atenção a Robin e seus amigos que estão se aproximando sorrateiramente. Snap pergunta a Robin se ele ouviu o que eles estavam falando antes, e a única coisa que ele ouviu foi sobre os 20 mil reais. Ele então se lembra que Bomi lhe disse que eles pareciam encenar seu conteúdo, mas não tem nenhuma prova disso. Snap lhe diz que eles podem ter alguma prova. Ele abre o vídeo do elevador e pede a Robin para encontrar o que está errado no vídeo. Ele não consegue ver nada de errado porque a mulher no elevador parece genuinamente apavorada. Snap admite que as lágrimas dela enganaram a todos os outros também. E a coisa a que ninguém prestou atenção são os botões dentro do elevador. Snap explica que o vídeo tem 2 minutos de duração, mas há apenas 7 andares no prédio, de acordo com o elevador. Ele diz que ou o elevador se move a passos de caracol para cobrir os 7 andares em 2 minutos, ou a mulher apenas fingiu apertar o botão. Tanto Robin quanto Gil ficam chocados enquanto tentam processar isso. Snap diz que na maioria das vezes, se o conteúdo é divertido, os espectadores não se preocupam com os pequenos detalhes. Muitos youtubers usam isso a seu favor. Eles contratam atores profissionais para encenar seus vídeos. Snap então fala sobre o vídeo onde chamaram a polícia para o garoto fumando. Ele pergunta por que a polícia se incomodaria com um adolescente fumando e então revela que foi a delegacia para obter informações privilegiadas. Ele descobriu que eles foram verificar a área não por causa da denúncia de fumo, mas porque as garotas valentonas disseram que avistaram um criminoso procurado. Robin fica sem palavras ao ouvir tudo isso, e Snap diz que agora eles têm provas suficientes de que os valentões encenam seus vídeos de comédia. Ele diz que podem usar isso para expô-los, mas Robin diz que ainda falta o golpe final. Ele quer algo que selhe o destino dos valentões, assim como fizeram com Pac. Nesse momento, a TikToker Rumi aparece atrás deles e pergunta quando eles vão colaborar com ela, pois prometeram fazer isso antes. Ela já tem uma ideia para o canal de vídeos também. Ela quer que Robin derrame café na camisa dela, porque isso certamente lhes renderá muitas visualizações dos incels online. Ela agarra as gravatas deles, dizendo que já que tudo é encenado, eles também deveriam fazer isso. Ela diz que já deveriam estar ensaiando, mas Robin se recusa. Ele diz que Bomi se machucou por causa de um evento encenado e ele nunca fará algo assim. Ele diz a Rumi que, se ela quiser fazer essas coisas, deveria ir para a equipe de comédia. Enquanto ela age com raiva dele,
Rumi aceita a oferta dele e faz a pegadinha de derramar café nos valentões. Ela agradece a Robin por lhe dar essa ideia maravilhosa, e então os valentões elogiam suas habilidades de atuação. Eles dizem que geralmente não fazem vídeos encenados, mas desta vez a ideia foi boa. Rumi diz a eles para pararem de mentir para um colega youtuber, porque todo mundo encena seu conteúdo e os espectadores nunca percebem. O líder dos valentões começa a fumar enquanto concorda com ela. Ele diz que seus espectadores são um bando de idiotas que nunca percebem os detalhes, mas pelo menos enchem seus bolsos. Eles zombam de seus espectadores e então Rumi sugere que gravem mais vídeos e pergunta se tem alguma ideia. O líder diz que, para seu próximo vídeo, ele planeja expor o canal de Robin, Viral Hit. Ele tem certeza de que um verme como ele não conseguiria derrotar Thea em 100 anos. Ele acredita que Robin encenou a luta, mas Rumi pode atestar que não. Isso não importa para o valentão. E ele diz que eles podem simplesmente editar o vídeo para fazer parecer que a luta foi encenada. Ele diz que os espectadores estão famintos por drama de dragões e não se importam com a verdade. Ele acredita que apenas editar um vídeo perfeitamente será capaz de derrubar o canal e Obin voltará a ser um perdedor. O líder dos valentões ri, dizendo que a razão pela qual as celebridades são tão atacadas é porque é fácil inventar coisas online. Rumi diz que isso é muito extremo para ela e que não pode ajudá-los com isso. Ela se despede, mas então o líder dos valentões a impede. Ele mostra a ela a gravação dela insultando a audiência e pergunta se ela quer ser cancelada antes de Robin. Ele a convida a se juntar a uma aliança com ele, mas então Rumi mostra que ela também estava gravando tudo o tempo todo. Ela revela que fez um acordo com Robin. Se ela conseguisse provas em vídeo de que eles estavam encenando o conteúdo deles, ela faria uma colaboração com o Viral Hit. Além disso, a sessão inteira estava sendo transmitida ao vivo, e os espectadores sabiam de toda a verdade. Para completar, Robin e sua equipe estavam escondidos nas sombras o tempo todo. Enquanto eles fazem sua entrada, os valentões ficam atônitos. Rumi joga o telefone para Snap, que o coloca em seu dispositivo, pois era o telefone de Robin para começar. Rumi então diz aos valentões que não importa quanto dinheiro eles ganhem, ela nunca encenará um show como eles. Ela dá um high five em Robin, e ele a agradece antes de se desculpar, porque a parte em que ela estava falando mal dos espectadores foi transmitida também. Ele então se volta para os valentões, pensando na melhor forma de vencer múltiplos oponentes. De repente, ele se aproxima do líder dos valentões e o intimida com suas expressões severas. No entanto, o que realmente aterroriza o valentão é que Robin está o dominando. Sua altura parece ter aumentado de repente, e seus ombros estão mais largos também. Na verdade, quando Robin estava assistindo aos vídeos, Cockman lhe disse que, a menos que ele dominasse pelo menos 10 de suas habilidades, não haveria como ele vencer múltiplos oponentes. Robin entrou em pânico com Cockman, começou a fugir, mas então ele disse, Psique, e lhe disse que, mesmo sem lutar, pode-se vencer múltiplos oponentes. A melhor maneira de fazer isso é blefando e intimidando os inimigos, como insetos e animais fazem. Usando essa técnica, Robin ganha a vantagem sobre os valentões, mesmo estando tão nervoso que poderia urinar nas calças a qualquer momento. Ele lhes diz para entregarem o vídeo contendo Bombe e depois fugirem. No entanto, ao pisar no canal de drenagem, seu blefe é subitamente exposto quando suas pernas torcem, seu sapato rola em direção aos valentões e eles percebem que ele estava usando palmilhas para parecer maior. Robin percebe que está ferrado agora e só pode pedir seu sapato de volta. Robin começa a correr enquanto os valentões o perseguem e pela primeira vez ele não ouve a voz de Cockman em sua cabeça. Ele está muito animado para manter a calma e confronta aquele que está na linha de frente. O valentão lança um soco nele, mas Robin usa sua cabeçada para absorver o impacto e então usa seu chute letal na panturrilha contra ele. Pela primeira vez em muito tempo, ele percebe que ficou mais forte sem nem mesmo notar. No entanto, isso não muda o fato de que ele está lutando contra 3 pessoas ao mesmo tempo, e seu chute anterior na panturrilha não causou nenhum dano. Kim também está assistindo à luta da academia, e seus amigos perguntam o que ele vê no pequeno camarão chamado Robin. E ele apenas pergunta a eles se conseguiriam se forçar a praticar apenas um tipo de chute 10.000 vezes em um mês. Os amigos de academia de Kim não conseguem acreditar que Obin deu 10.000 chutes na panturrilha em apenas um mês, porque isso não é uma façanha comum. Kim afirma e diz que qualquer pessoa comum que seja atingida por um forte chute na panturrilha nem conseguirá se mover. É isso que está acontecendo com os valentões. Enquanto tentam mostrar que não foram afetados pelo chute, suas pernas doem tanto que não conseguem se mover. Eles de alguma forma aguentam, mas estão suando muito. No entanto, o líder deles não se move do lugar, mesmo não tendo sido chutado, e isso confunde Kim. Seu mestre Logan, que é um treinador de MMA tricampeão, sabe a resposta. Ele diz a Kim que ele deve ter algum problema nos olhos para não perceber que Robin acabou de usar a técnica de intimidação em seus inimigos. O líder dos valentões está bastante nervoso só porque seus capangas foram atingidos, mas ele tenta agir com dureza, dizendo que ainda está pensando em como ele deveria espancar Robin. Bem, Robin está pensando nisso de verdade. Ele percebe que seu coração está batendo como louco, e mesmo estando assustado, ele está muito animado para simplesmente parar, e seu rosto se torna o de um molestador típico. Nesse momento, Gillian manda todos pararem porque ela está com uma das garotas valentonas em um estrangulamento de beisebol.
Ela diz aos valentões para recuarem se não quiserem ver a amiga deles ser nocauteada, e os valentões realmente veem isso como uma chance de escapar. O líder deles diz que não pode fazer nada porque Jill fez sua amiga de refém. Caso contrário, ele teria espancado Robin. Eles saem do local e Gil age com presunção ao dizer a Robin que ele não precisa agradecê-la. No entanto, ninguém ainda percebeu que esse encontro despertou algo dentro de Robin. Ele estava se divertindo agora e pensa que deve ter enlouquecido. Seus amigos celebram a vitória, mas Robin não consegue tirar as mãos do rosto. Logo, o vídeo sobre ensinar a equipe de comédia uma lição é carregado e obtém 2,3 milhões de visualizações em uma semana. Os valentões tentam se desculpar com sua audiência e prometem mudar, mas depois do que disseram sobre enganar a audiência, ninguém mais confia neles. Eventualmente, eles acabam fechando seu canal. Eles até perdem a coragem de intimidar Jill. No entanto, há outro problema se formando em algum lugar. Enquanto Bomi volta para casa do trabalho tarde da noite, ela está constantemente aterrorizada e em alerta para um perseguidor. De repente, Robin manda uma mensagem para ela dizendo que voltar para casa sozinha tarde da noite é perigoso, especialmente quando ela sentiu um perseguidor a seguindo recentemente. Ele se oferece para acompanhá-la, mas ela recusa educadamente. Recusa enquanto está absorta em sua tela. Ela esbarra em alguém e um olhar de horror se espalha em seu rosto ao ver a estrutura gigantesca de seu perseguidor. Ele é Mangai, um lutador de sumô coreano que quer fazer Bomi sua a qualquer custo. Ele a chama de fofa e lambe os lábios, então se aproxima dela de forma assustadora, lembrando-a de que estão sozinhos agora. De repente, Kim chega do nada e agarra a mão de Mangai. Ele pergunta a Bomi se este é o idiota que a estava perseguindo, mas antes que ela possa dar uma resposta, Mangai agarra o pescoço de Kim e manda ele sumir. Bem, Kim começa a palpar as dobras de gordura no peito dele e diz que o primeiro passo do combate é irritar o oponente. Essa é a mesma frase que Robin usa, e Mangai pergunta se ele é uma cópia barata do Viral Hit. Kim apenas sorri e diz pra ele testar se ele é um imitador e diz que hoje ele vai mostrar como vencer um lutador de sumô como um lutador profissional. Kim coloca Mangai em uma chave de braço complexa e usa todo o peso do corpo para forçá-lo a desistir. No entanto, Mangai usa sua incrível força física para simplesmente levantá-lo e tenta jogá-lo no chão. Suas mãos vazias atingem o chão enquanto Kim se afasta rapidamente no ar. Ele comenta que lutar contra Mangai é como lutar contra um javali, então ele também vai parar de considerar isso como uma luta. E Mangai avança sobre ele como um javali selvagem, derrubando Bomi no processo. Nesse momento, Robin desce e avança sobre Mangai, gritando freneticamente. Alguns minutos antes, ele ficou preocupado quando Bomi parou de responder às suas mensagens e correu em direção a ela. Quando viu o gordo derrubá-la, ele avançou sobre ele em fúria cega. Mangai não é apenas um lutador de sumô comum. Ele pratica a luta coreana tradicional, que é como o sumô, mas mais brutal. Aos 17 anos, ele atingiu o auge do mundo da luta coreana. Ele ama lutar, mas mais do que isso, ele ama garotas. Além disso, ele odeia homens, e quanto mais bonitos eles são, mais apaixonado seu ódio se torna. Ele uma vez espancou um grupo de caras que tentavam proteger uma garota dele, porque ele não pode deixar ninguém ter romance em sua vida se ele não tiver. No dia seguinte, após o encontro de Robin com o gigante Incel, ele perdeu toda a sua alegria. Ele se esconde no armário de vassouras, murmurando que foi humilhado na frente de Bomi novamente. Snap e Gilo estão lá para verificar como ele está e dizem que ele deveria ser grato por quem está no local, ou ele teria realmente morrido. Quanto a ser humilhado na frente de sua paixão novamente, Snap sugere a Robin que esqueça, porque ele não pode brigar com Mangai como fez com Pak. Robin também pensa que o medo que sentiu quando Mangai o jogou no chão foi tão grande que ele perdeu toda a confiança em si mesmo. Snap tenta confortá-lo dizendo que Mangai é um animal selvagem e a única resposta ao vê-lo deveria ser fugir e chamar a polícia. Ele está grato por pelo menos seus espectadores não saberem que Robin perdeu para Mangai. Nesse momento, Gil verifica o telefone e dá aos dois meninos a pior notícia possível. Acontece que Mangai também tem um canal no YouTube e postou a foto dele derrotando Robin lá. Por causa disso, os espectadores estão enlouquecendo e inventando muitas coisas que estão arruinando a imagem de Robin. E Snap está totalmente apavorado agora. Ele queria deixar o tempo passar e enterrar esse incidente, mas agora que os espectadores estão envolvidos, a situação saiu do controle. Seus espectadores parecem querer que eles desafiem Mangai para uma revanche, mas Robin parece muito fora de si. Guile tenta apagar os comentários maliciosos e diz a Robin para não se preocupar com nada. Ela o vê perdido em pensamentos e pergunta se ele está pensando em lutar contra Mangai novamente, mas então Snap diz que não permitirá isso. Ele diz a Robin que, se ele quer continuar sendo um youtuber, ele tem que sobreviver. Se ele lutar contra Mangai, ele pode realmente morrer ou acabar em uma cadeira de rodas. Snap declara que resolverá esse problema pra ele. E enquanto Robin concorda, ele sente que seu peito está pesado por algum motivo. À noite, Snap faz uma transmissão ao vivo de um vídeo de explicação e diz aos espectadores que o encontro com Mangai foi puramente acidental.
Ele pede desculpas por qualquer confusão e, graças à simpatia dos espectadores, o sentimento público muda a favor deles. No entanto, Robin se sente ainda mais sombrio por não ter que lutar contra Mangai agora. Ele se pergunta se é por causa de Bomi, porque antes ela lhe enviou uma mensagem para ter certeza de que ele não lutaria. Lutar contra a besta pervertida. Ela lhe disse que estava preocupada que ele se machucasse, mas Robin se pergunta o que acontecerá se ele não enfrentar Mangai. Ele acredita que o lutador de sumô continuará assediando Bomi, e ele não quer que isso aconteça de jeito nenhum. Para tirar esses pensamentos mórbidos da cabeça, ele decide assistir a alguns vídeos do YouTube. Ele termina um vídeo de mukbang, e então, de repente, o próximo vídeo em seu feed é Como Vencer um Lutador de Sumô, Sendo uma Pessoa Comum, de Cockman. Robin fica esperançoso, mas Cockman lhe diz que não há como uma pessoa comum vencer um grappler. Robin verifica todos os seus vídeos, mas não há nada sobre vencer pessoas que praticam luta livre e outras artes marciais de grappling. Ele sente uma dor aguda no coração de que não há como ele vencer Mangai, mas então ele percebe que essa dor intensa pode não ser exatamente porque ele está preocupado com Bomi. De repente ele entende o que o estava incomodando todo esse tempo e seus olhos brilham com essa descoberta. Na manhã seguinte, Robin liga para Snap que está indo para a casa dele de qualquer maneira. Snap começa a falar sobre como ele mudou a narrativa a favor deles e agora eles não precisam lutar contra Mangai. Mas Robin parece ter outras intenções. Ele tem uma câmera portátil montada na cabeça e está pedalando em direção ao mercado onde Mangai trabalha. Robin diz a Snap que vai desafiar Mangai para uma luta, e o Snap, atordoado, só consegue dizer para ele parar. No entanto, Robin percebeu que se tornou viciado em adrenalina. Ele não se importa se isso vem com a emoção de uma luta ou do medo. Ele quer isso. É por isso que ele se aproxima de Mangai, que está supervisionando algumas carcaças de porco. Robin provoca Mangai, perguntando se ele está esperando na fila para ser processado. Ele sabe que isso pode não acabar bem para ele, mas ele ainda quer lutar. Ele começa a chamar Mangai de nomes feios, e então, de repente, começa a apalpá-lo. A seção de comentários de Robin já estava enlouquecendo com ele lutando contra o sumô, mas eles perdem completamente a cabeça quando o veem assediando o grandalhão. Mangai também está furioso agora porque não gosta de ser apalpado por caras aleatórios. A sala de bate-papo de Robin acredita que ele está sob o efeito de adrenalina, o que pode amortecer a dor, mas não o impedirá de morrer. No entanto, ele tem um motivo para essa confiança. Anteriormente, ele encontrou um vídeo de Cockman que lhe falava sobre algumas coisas que ele poderia usar contra um grappler, e mesmo que não fosse um guia completo, Robin decidiu experimentá-lo. Logo, Snap também chega ao local e ele começa a filmar a primeira luta com uma configuração melhor. Tia também está assistindo a essa transmissão enquanto se exercita em sua academia, e ele acredita que Robin não tem chance de vencer nesta luta. No entanto, ele vê a determinação em seus olhos que o lembra da noite anterior, quando ele chegou de repente em sua casa. Robin pediu ao irritado Theo para ensiná-lo o chute para trás, porque um golpe limpo pode nocautear instantaneamente qualquer oponente. No entanto, Theo lembrou que havia prometido matá-lo na próxima vez que o visse. Ele desferiu seu chute para trás em Robin, mas ele estava usando uma mochila cheia de livros na frente da barriga para amortecer o impacto. Apesar disso, Robin estava de joelhos, e ele percebeu que o chute agora era muito poderoso em comparação com a vez que ele lutou contra Teia, que então disse a ele para chamar Snap agora mesmo se eles quisessem viver. E enquanto ofegava, Robin declarou que Snap não estava ali. Ele disse que não estava ali por conteúdo, mas para aprender o chute para trás. Tia perguntou a ele o motivo disso, e Robin decidiu bajulá-lo para ser aceito. Ele declarou que o Taekwondo é a maior arte marcial porque nada doía mais do que aqueles chutes poderosos. Tia foi convencido apenas com essas palavras, e ele decidiu ensinar a Robin seu movimento final. De volta ao mercado, Robin de repente ataca Mangai com um chute na panturrilha enquanto sente a adrenalina bombeando em seu sangue. Seus espectadores também estão felizes com isso, mas infelizmente não causou nenhum dano ao gigante musculoso Robin. Ele entra em pânico e começa a chutá-lo repetidamente, mas tudo é inútil. Ele agora começa a se arrepender de suas decisões e da alegria que a descarga de adrenalina lhe trouxe. Ele se pergunta por que Mangai nem sequer mostra qualquer reação, e então de repente o sumô coreano tira o avental. Vendo sua constituição volumosa e roupas justas pela primeira vez, Robin percebe que não estava chutando uma pessoa, mas um caminhão de 1 tonelada. Mangai pergunta o que foi aquele chute patético e ele de repente se lembra das palavras de Cockman, que lhe disse para fugir se algum dia entrasse em uma luta com um praticante de luta coreana tradicional. Seguindo suas palavras, Robin começa a correr, mas para trás. Metade de seus espectadores fica confusa com isso, mas a outra metade pensa que ele é surpreendentemente rápido. Por outro lado, Robin mais uma vez se arrepende de ter brigado com um oponente muito maior do que ele. Enquanto isso, Snap diz que Robin ficou mais forte porque correr para trás pode ajudá-lo a ficar de olho no inimigo enquanto foge. Ele começa a elogiá-lo na frente da audiência e diz que Robin já tem um plano. Ele acredita que ele planeja atrair Mangai com sua técnica de bater e correr e que o gordo lento não conseguirá pegá-lo. Todos concordam com Snap, mas então Gu entra no chat e chama todos de idiotas porque pensam que os lutadores coreanos são lentos. Ela pergunta se eles sequer sabem
que os lutadores fazem para o treinamento básico. Eles correm na areia em velocidade máxima para o treinamento básico, e agora mesmo Manguei persegue Robin em velocidade máxima. No entanto, seu rosto é subitamente atingido pelo punho de Robin, que sabia sobre o treinamento e a velocidade dos lutadores coreanos. Cockman havia lhe dito que você não pode fugir de lutadores coreanos, mas pode usar isso contra eles porque toda criatura é mais vulnerável ao correr. No entanto, isso provou ser uma mentira neste caso, porque Manguei simplesmente agarra as duas mãos de Robin e o levanta como se ele fosse um saco plástico vazio. Ele fica chocado com isso, e então decide usar seu movimento secreto para revidar. Ele dá um tapa na mão de Manguei e se liberta, e então decide derrubá-lo com o estrangulamento de beisebol. No entanto, ao tentar alcançar o pescoço dele, ele descobre que não consegue, porque o pescoço de Manguei é como um tronco de árvore. Ele continua tentando colocar as mãos atrás do pescoço dele, mas parece impossível agora. Robin entra em pânico porque seu chute na panturrilha, soco e até mesmo o estrangulamento de beisebol se tornaram inúteis. Manguei diz a ele que o punirá por tocar em sua cabeça, e Robin se pergunta por que é isso. Ele se pergunta se essa é uma fraqueza dos grapplers, uma que nem Cockman conhece, e decide testar sua teoria. Ele soca a cabeça de Manguei, enfurecendo-o ainda mais. Como resultado, ele de repente agarra Robin e o joga no chão de concreto abaixo com um suplex frontal. Robin tosse sangue e seus espectadores têm certeza de que ouviram algo estalar. Ele percebe que isso é vastamente diferente de lutar contra outras pessoas, porque Manguei é alguém que ele simplesmente não consegue vencer. Ele desmaia e nem fica desapontado com sua derrota, porque reconhece que esse era o único resultado possível. Snap começa a chorar e diz que avisou Robin para não lutar contra aquele monstro gigante, mas então seus espectadores o mandam prestar atenção à frente. Mandy tem uma coisa preta e grande nas mãos que parece uma coluna vertebral, e todos ficam confusos com aquilo. Robin também está de pé novamente, embora pareça ter tomado sua 20ª dose de vodka. Aquela coisa preta era um protetor de coluna, que os motociclistas usam frequentemente, e que protegeu Robin de danos fatais mais cedo. Snap diz a ele para desistir agora, pois já fez o suficiente, e pede para ele correr. No entanto, Robin permanece ali, parado diante do Mandy que avança, afirmando que os atacantes não são mais fracos que os agarradores. Chi concorda com ele e diz que nenhum atacante é inerentemente mais fraco que um agarrador, incluindo Robin. Ele se lembra novamente de como Robin o procurou para aprender o movimento supremo do Taekwondo. Ao vê-lo, Chi recordou a época em que foi ao seu dojo de Taekwondo e ficou furioso ao encontrar os alunos fazendo a lição de casa da escola ali. Ele gritou com eles que aquele não era o lugar para fazer a lição de casa e mandou-os sair. Mas seu pai, o mestre do dojo, pediu para ele se acalmar. Ele disse que, como o MMA é tão popular, ninguém mais quer aprender Taekwondo, então ele não consegue ganhar a vida apenas com isso. Chi começou a chorar com aquilo, porque seu pai havia prometido que se ele ficasse em primeiro lugar no próximo torneio, ele se dedicaria totalmente a ensinar aos alunos um bom Taekwondo. Ele estava furioso porque seu pai estava inventando desculpas agora, e jurou que um dia venceria lutadores de MMA com seu Taekwondo. Então, mais cedo, quando teve a chance de treinar Robin, ele sentiu um prazer imenso nisso. Ele chamou Robin de fofo porque até mesmo seu uniforme de Taekwondo do ensino fundamental era grande demais para ele. Robin estava aterrorizado com a intensidade dele e, mesmo assim, começou a praticar sob sua tutela. A primeira coisa que Tio fez fazer foi correr para trás, e ele não conseguia entender por que estava sendo obrigado a fazer aquilo. Robin perguntou por que estava treinando para correr para trás quando queria aprender o chute giratório, e Ti lhe disse que este é o método de treinamento exato para aprender o chute giratório. De volta ao mercado, Robin grita que vai usar um movimento que levará a um nocaute se acertar corretamente, e então começa a correr para trás novamente. Mandy continua seguindo-o, mas então Robin de repente se vira sobre o calcanhar e usa um poderoso chute giratório, mirando diretamente nas futuras gerações do gigante. Bem, Ti havia pedido para ele mirar no plexo solar, mas aparentemente acertar a virilha eleva o chute giratório para quebra-nozes 3000 e o torna muito mais eficaz. Mandy está quase nocauteado com aquele único chute, mas Robin se pergunta se o plexo solar é tão estranho de acertar. Ele percebe onde seu chute aterrissou e ele e toda a sua audiência masculina podem compartilhar a dor de Mandy por um momento. Robin pede desculpas a ele, e Snap pensa que chutar um inimigo na virilha durante uma briga de rua deveria ser aceitável. Justo então, Mandy de repente levanta Robin, e todos temem que Robin realmente vá morrer. Desta vez, Mandy lhe aplica um suplex frontal, e Robin se pergunta o que pode fazer para sair desta situação antes que ele atinja o chão e se despeça do mundo. Ele percebe que precisa agarrar qualquer coisa que encontrar e balança as mãos até alcançar o cabelo de Mandy. Ele os agarra firmemente e o que acontece a seguir choca todas as 30.000 pessoas assistindo à luta. Robin não sente resistência enquanto sua mão puxa o cabelo de Mandy, e sua mão continua descendo enquanto ele cai. Robin percebe que o que está em suas mãos é, na verdade, a peruca de Mandy, e o gigante lutador com uma condição de perda de cabelo fica absolutamente mortificado. Poucos momentos depois, Robin e Mandy estão sentados lado a lado, esquecendo sua inimizade. Eles abrem alguns refrigerantes e Robin tenta confrontar o deprimido Mandy, esperando que um dia eles encontrem uma maneira
para ele ter o cabelo de volta. Ele fala sobre como ouviu dizer que atletas conquistam todas as garotas, então ele se tornou mas ainda não era popular em comparação com os caras bonitos. Ele continua mastigando suplementos para crescimento capilar enquanto Robin pergunta por que ele brigou com Kim mais cedo. Manji diz que foi porque Kim ficava seguindo Bomi, então ele pensou que ele era um perseguidor e só queria ajudá-la. Snap e Robin dizem a ele que deveria ter se aproximado com mais cautela porque Bomi estava com medo dele. Ele lhes diz que estão errados, mostrando-lhes um guia mestre de namoro que afirma que as garotas gostam de homens fortes. Snap e Robin imediatamente percebem que Mangi não era um cara mau, apenas incompreendido por causa de seu tamanho ameaçador. Ele de repente começa a chorar e pergunta a Robin se ele algum dia terá uma namorada. Ele diz que a única razão pela qual ele começou um canal no YouTube foi para conhecer uma garota interessada nele. Tanto Robin quanto Snap começam a chorar pela triste história de Manji, e então os três derramam lágrimas por muitos minutos. Depois disso, Manji vai embora dizendo que não há esperança para alguém como ele e que talvez nunca encontre uma namorada. Ele pede desculpas por todo o problema até agora, mas então Robin de repente o para e mostra o apoio que ele está recebendo do público. Muitas pessoas se identificam com suas lutas com sua aparência e problemas médicos e o mandam se animar. Robin diz a ele para não desistir agora, porque sua jornada está apenas começando e enquanto lê os comentários positivos, Manji fica comovido às lágrimas. Com isso, Robin declara o fim da transmissão ao vivo de Viral Hit. Kim só consegue sorrir ao ver este final, e em seu café, Bomi também estava assistindo a isso, escondida atrás do balcão. Ela sorri para si mesma, mas justo então alguns clientes chegam lá, então ela fica ocupada com eles. Tae também fica impressionado com a transmissão ao vivo e decide retomar sua prática. Até Pak estava assistindo a transmissão ao vivo à noite. Ji-hye também fica comovida às lágrimas enquanto edita o vídeo, e ela também espera que as coisas deem certo para Manji. O vídeo editado consegue 3 milhões de visualizações e reúne alguns novos inscritos também. Snap está satisfeito com o progresso que estão fazendo e ele ri, dizendo que tudo isso é graças ao seu planejamento. Ele nem se importa em não ganhar muito com isso, porque acredita que quando chegar aos 20 anos, poderá até se tornar um diretor de cinema. No entanto, ele de repente recebe uma mensagem que o deixa completamente perplexo. Enquanto isso, Robin vai visitar sua mãe. Ele está feliz por conversar com Bomi diariamente, não ter que se preocupar com despesas, e até mesmo o empréstimo da casa deles foi quase totalmente pago. Sua mãe pergunta por que ele está tão feliz e indaga se ele arranjou uma namorada. Robin diz que ainda não tem uma, e então sua mãe comenta que os cobradores de dívidas não a incomodaram ultimamente. Ele diz a ela que é porque ele conseguiu um novo emprego de meio período que está pagando muito bem. Ela quer ter certeza de que não é um trabalho obscuro, e Robin pede para ela confiar nele. Ele não pode dizer à mãe que ele entra em brigas e apanha por dinheiro, mas então ela diz que virá trabalhar com ele quando sair do hospital. Robin entra em pânico e diz que ela não pode fazer isso, porque ele não confia na capacidade de luta dela. A mãe de Robin de repente se lembra que uma enfermeira estava procurando por ele mais cedo e diz para ele falar com ela. Ele fica surpreso e também um pouco nervoso, mas sai para vê-la de qualquer maneira. No caminho, ele se pergunta o que sua mãe pensará quando descobrir sobre seu conteúdo no YouTube. A enfermeira dá a Robin a boa notícia de que um doador de rim foi encontrado para sua mãe, e a data da cirurgia também foi marcada. Ele fica muito feliz ao ouvir isso, e pergunta à enfermeira se sua mãe pode começar a viver em casa agora. A enfermeira afaga sua cabeça para confortá-lo, e então diz que a cirurgia será bastante cara, mas Robin tem esse tipo de dinheiro. Ele envia esta boa notícia para Bomi também, e ela também fica feliz por ele. Ele então se encontra com seus amigos e abraça Snap, enquanto lhe diz que a data da cirurgia de sua mãe foi decidida, e ela poderá em breve deixar o hospital. Snap o parabeniza, e Ji-hye também está muito feliz. Robin é claro, o mais feliz de todos porque tem recebido boas notícias constantemente ultimamente e não é mais um perdedor solitário. Se você gostou deste vídeo, certifique-se de se inscrever e confira este novo anime sobre um perdedor que reencarna como um príncipe com habilidades divinas.